Zé Luiz Les diz, boa tarde, tá entrando no ar mais um Joga nas 11 para você que tá com a gente, muito legal, você que gosta de futebol, prepare-se, porque a partir de agora, futebol, muito bom humor, uma conversa que você pode até participar lá no chat do Desimpedidos. Eu vou explicar tudo em detalhe já já, tá? Mas olha o que temos para hoje, entre outras coisas. Final da Libertadores amanhã, lógico, né? Que é boa. Palmeiras e Flamengo, vai, continua. Seleção ideal do confronto, joguinho, vou fazer uma escalação e um papo ao vivo com Pedro Ramiro, se tudo der certo, que tá lá em Lima, tá? No Peru. Vai, tchau. E ainda tem a repercussão da nova lesão do Neymar, será que é, não é? Enfim, e da goleada, do massacre, do atropelo sofrido ontem pelo São Paulo. Para isso, a gente tem um auxílio luxuoso hoje deles. Bira tá ali. Amigo, você é um amigo. Eu tô falando sim com você, São Paulino. Você é um amigo. Unidos por um 6-0 e agora eu tô mais tranquilo se der tudo errado até o final. Até o final. Rudy Landucci tá aqui. Palmas pra ele. Respeitem a ciência. Nada a ver, né? O cara do nada, né? Amanhã tem Palmeiras, velho. Teu time. Não, vamos falar do São Paulo, né? Vamos também. Que é o momento mais feliz hoje. Vamos também. Mas amanhã tem um jogo interessante aí. Vamos também. A gente tá com um cara que viaja o Brasil todo. Ele está aqui do meu lado. Eu tô falando de Lucas Faraldo, que Lima com o meu lado. Olha aí, viu? Que é maior que o Pedro Ramiro. E a gente tem que falar isso. O cara começa a criar confusão, né, zoeira? Pedrão, tamo junto. Mas o Pedro é mais alto. É, na verdade. Tá. Alto pra caramba, melhor que o Danilo. Você tá numa fase melhor que o Danilo. Você tá melhor que o Danilo. Aliás, talvez entre o Danilo... Bom, não era pra falar. Mas, enfim. Era uma surpresa. Era uma surpresa. Mas vamos tentar fazer um programa bem bacana pra vocês. Vou colocar as arrobas aqui, ó. Arroba Desimpedidos, tá? Você tá vendo ali. @R7 Esportes. @Record Plus e também @Portal R7. Lembrando que você pode participar se você quiser, porque nós estamos, além do R7.com, Record Plus, a gente está ao vivo também no YouTube do Desimpedidos e lá tem o chat. Você pode comentar o que você quiser, falar do jogo, dos jogos, do Brasileirão, da Libertadores. Mas antes da Libertadores, vamos falar do assunto que movimentou, né, as últimas horas, a goleada sofrida pelo São Paulo. Teve lei do ex. O Zubeldia. Não, teve de tudo. Não, né? gente. De tudo, né? Teve de tudo, né? Vocês estão bem hoje? 36ª rodada, o São Paulo isso. teve 15 desfalques no Maracanã, sendo 13 por lesão, né? E 2 suspensos. Vamos colocar os gols da partida? Mas dá tempo, Zé? Dá tempo, por isso que eu vou começar rapidinho. Tá porque bom. senão tem muito gol. Vai botar no vezes 2 aí. Resumindo, tá Canobi, 1 do Martinelli, 2 do Canobi, 1 do Martinelli, 1 do Nonato, 1 do John Kennedy, o último marcado pelo Kevin Serna. O Fluminense garante com isso a ida, a vaga, né, a Libertadores 2026. Começou já com pênalti e com VAR. Com VAR, O Alan Franco, né? Eu confesso a vocês, eu não vi o jogo, eu fui só acompanhando. Aí eu falei, não, agora eu vou ver. Era 35 do segundo tempo e parecia uma brincadeira, pelo menos aos 35. O Fluminense fazia o que queria. O pior é que se o jogo tivesse sido 1-0, esse lance ia dar polêmica, né? É que assim, Deixa eu ver. pela regra é pênalti. Porém, eu questiono, a trajetória da bola quase não muda, né? E ele faz o movimento certinho de recuar o braço. Mas aí eu acho que é inválido a gente ficar, não sei, Biro, o que você acha, debatendo, porque a regra diz... Não, eu acho que na real tanto faz esse pênalti. É lógico, é esse é o ponto. Mas porque foi o primeiro gol, né, que o Zé falou. Foi o primeiro gol e foi muito rápido, né? Mas, cara, eu acho que ontem deu pra ver no São Paulo um time moralmente abatido, cara. E isso não acontecia com o São Paulo faz tempo. Sim. Mesmo nas derrotas mais doloridas, tipo... Porque você vê, tem algumas coisas, por exemplo, o Corinthians teve derrotas que você falava, nossa, o time tá abatido em campo. Inclusive né? A última contra o Cruzeiro, a do Barcelona de Guayaquil na pré-Libertadores, que você vê que, cara, não tem o que fazer. O Santos teve, né, o 6-0 do Vasco, que ficou evidente. O próprio Corinthians com o Flamengo, mas o São Paulo não estava ainda entrando nessa rota. Ele perdia, não conseguiu o resultado, mas era um time que competia, que tentava criar até o final. Principalmente até com o Crespo, né? Que tinha esse fator anímico mesmo do Crespo. O Corinthians mesmo tentou, né? E chamar, assim, o Crespo é um cara que eu acho que ele conseguia ter o grupo na mão ali, de levantar essa moral. Cara, ontem eu acho que o que mais deixa o torcedor do São Paulo em alerta, e por isso que você vê muito São Paulino hoje falando, cara,
Se continuar assim, ano que vem, azedou. Você vê o Luiz Gustavo dando a entrevista falando, cara, tá tudo errado. Eu vou Esse mostrar. No final, é sobre um time moralmente abatido. a Nesse pior segundo derrota. tempo, vocês vão ver os 2 últimos gols, foi impressionante, assim, parecia brincadeira. E eu vi algo que eu não tinha visto até hoje, que é o goleiro do São Paulo, é o Young. Ele estava fazendo cera aos 35, para ver se não ele Se não foi tomava bater mais. E lembrando que, se não fosse o para não Young, tomar mais gol. teria sido mais, desculpa, Sim. Cortez. Porque no primeiro tempo o Canóbio acho que sai na cara do gol. Sim. O Alan Franco recua uma bola ridícula. E acho que, eu não sei se é o Canóbio também que chuta a bola no travessão. Dava pra ter sido os 9. Canóbio. Canóbio, eu não sei se você vai falar da nota do São Paulo. Você vai falar? Vou. Então beleza, depois você fala. Já vou falar Mas da nota. só para introduzir o assunto, aproveitar o Bira. Assim, Zé, entendo que são vários desfalques de um elenco que já não é dos melhores, tá tudo bem. Mas é inadmissível o São Paulo tomando 3-0 e marcar alto, cara. Em qual momento o São Paulo achou que ia virar o jogo? Eu vi, tinha bet que tava valendo 200 vezes a virada do São Paulo, pra você ver o quão absurdo tava. Quando tava 200, tava pagando 200 vezes a Quando virada tava do São 3 a Paulo. 0. 3-0. Mas o que eu digo assim, cara, o jogador, não importa se o Crespo manda ir pro alto, o jogador fala, gente, não dá. O Luiz Gustavo fala, gente, não dá. Vamos ficar com 3-0 aqui, vamos negociar extra. Porque assim, foi 6, era pra ter sido 7, 8, 9. E assim, não importa o que vai acontecer no resto do campeonato, isso é histórico. Isso aí, pra sempre, o São Paulo vai jogar lá, vai dar capaz de ter uma faixa do Fluminense. Sim, Sabe, Zé? sim. O jogador tem que ter um pouco de inteligência, de entender Mas que ele tá ô, manchando a Pucci, o história do São Paulo no jogo aí, desse, desculpa cara. a minha ignorância. O jogador pode peitar, assim, um técnico? Claro que Bom, pode. Porque O muitas Rogério vezes fazia isso. você vê o técnico mandando ir pra frente Não, e eu o não time sei tá nem lá se ele atrás. mandou. Né? Eu só tô dizendo assim, é inadmissível. Porque assim, quando você tem um time muito bom, você fala, ainda dá? Beleza. Aham. Mas não era o caso, velho. Não tem algum momento que é isso aí, faz o goleiro, faz a cera. Ontem não, eu eu vi o também Ian acho. fazendo cera. Mas isso, é por, cara? Já por tava causa disso, Zé. Eu acho 4, que 5-0. quando pega ali na moral mesmo, no anímico, né? Nesse fator anímico do time, eu acho que, cara, você tem que se proteger. É isso, você tem que se proteger, porque pra virar uma bagunça é 2 minutos. Que nem quando o Santos tomou 6-0 do Vasco, foram 4 gols em 15 minutos. Pô, o São Paulo tomou 3 e 3. Então é diferente. Eu acho que o Santos dá um apagão e o Vasco é muito. Mas é um apagão de anime. Não, tudo bem, sabe? Bira, Você mas- entende que é Eu sei, sobre... mas é um mérito também no time do Vasco muito rápido. O Santos dá um apagão, mas Perde assim, a confiança. eu acho que aí é pior. Porque é o que você falou, é o tempo. Mano, o Fluminense foi muito Do melhor. começo ao É, fim. o do jogo começo ao inteiro. fim, sim. Sim, o São Paulo não teve chance nenhuma. É isso que eu tô. O Santos não. Tem momento que o Santos tava melhor no Se jogo. fosse uma luta de boxe, é como se, pô, o cara tá apanhando muito desde o começo da luta e ele simplesmente não se defende. Ele vai ali de peitão aberto, com sim. guarda baixa. E você É fala, um mano, você vai boxer. morrer. É um boxer cara, mais fraco, não, tomando e- soco e indo pra levar isso mancha a história do São cima, Paulo. E não e pensando no mancha clínico. tanto que eu acho que traz uma interrogação forte num trabalho que foi renovado, né? Eu Você acho... renovou com o Crespo Então, e passa 2 semanas, o São Paulo toma de 6-0. mas aí eu acho muito... Cara, 6-0 derruba a Então, técnica. mas eu acho muito simbólico ter sido contra os Zubeldia. É muito Também. simbólico. É muito simbólico. simbólico. Porque aí, cara, é a pior derrota do São Paulo em 24 anos. Não, é bizarro. Pior derrota em 24 Mas anos. teve uma pior do que essa? Na história do Na São história Paulo. no brasileiro. teve um 7. No brasileiro. Eu acho Foi que teve o... 7-2. A última que foi Foi- nesse tinha um nível 6-1 foi um do jogo contra o Corinthians. Vasco. Mas Teve um Corinthians 7-2 6-1. é menos pior, né? Não, São teve 5 um gols Corinthians diferentes. 6-1, lembra? Então, mas é Que o gol da 2015. selfie. Então né, essa do- já é maior. do Romero. Essa Não, já- Não, 6x0. É. O placar de 6x0 o São Paulo nunca tinha sofrido na história. Especificamente. Já Esse tinha tomado placar. 7, 7x1, 7x2, mas 6x0 nunca tinha tomado na história. Então, assim, isso é muito gritante ter sido contra o Zubeldia, na minha opinião, porque muito. escancara que, porra, o problema não era o Zubeldia, o problema não é técnico, e aí o problema não é o Crespo. É. Sim, Então, também assim, não acho. adianta ficar olhando agora pro. Ah, puta, renovamos com o Crespo, mas precisa trocar porque não tem condição. Cara, não era o Zubeldia, não é o Crespo. Claramente o problema é a diretoria, a gente vai falar daqui a pouco da fala Não, do, eu do vou, Luiz eu vou Gustavo. colocar várias Que tem passagens. novidades, né? É, não, e Isso tem salvou o novidade. programa de hoje, vamos ser sinceros. É, não, mas ó, você quer ver, por exemplo, primeiro Fale por Primeiro você quer que não falar. quer falar do Palmeiras. Ah, Neymar! falar Não é, eu quero, mas é que vai acontecer ainda. O que tem de cardápio de Não, ontem, por isso que eu tô acelerando, ó. Luiz Gustavo ontem deu uma declaração, vamos colocar na tela rapidinho a arte do que ele falou. Nada, é por acaso, o dia de hoje não foi por acaso, as pessoas têm que vir e começar a assumir algumas situações. Nós estamos aqui fora colocando a cara, a culpa é nossa, nós jogadores que fizemos
que fizemos hoje. Mas acho que esse clube é muito grande, que merece de uma vez por todas começar a ter uma direção, um plano claro. Tem que assumir de cima para baixo para que esse clube possa realmente voltar a ser uma coisa grande no futebol. Aí o diretor do São Paulo, Rui Costa, falou, pô, não é hora de apontar o dedo, coisa e tal. Eu vou dar uma invertida aqui, Carneiro, porque eu já vou subir o post que São Paulo acabou de colocar. Quer ver? Acabou há 1 hora e meia, quer ver? Uma hora. Já taca aí porque tem mudanças no São Paulo. O São Paulo demitiu 3 diretores, olha lá. O São Paulo Futebol Clube informa que Carlos Belmonte, Sobrinho, Nelson Marques Ferreira e Fernando Bracali Ambrodi deixam de ter suas atribuições no departamento de futebol. O executivo Rui Costa, o coordenador Muricy, meu nome é Trabalho Ramalho, seguem ao comando do futebol e planejamento. Ninguém me tira. 26. Ninguém te tira, né? Fala aí, Muricy. Fica uma dica aí, não se demite em comissão fixa, até porque o Rude é comissão fixa da Kings League. Não importa o que aconteça, não se demite. Cara, primeira coisa, talvez, eu tô fazendo uma reflexão nesse momento aqui. Talvez, porque alguns rebaixamentos ajudam clubes. O Corinthians foi um caso. Sim. Talvez esse vexame que o São Paulo, a palavra é vexame, passou, talvez acione um alerta e o São Paulo mude os rumos lá dentro. Porque a informação que eu tinha ali de bastidor é que o Belmonte talvez se candidatasse no lugar, porque não pode, né, o Casares de novo. Ele é sucessor do Casares. Então talvez isso mostra que não dá para continuar como tá, colocar, com todo respeito, Belmonte, mas amadores do sócio do clube, você pega coisas que dão certo. Você vê alguém no Palmeiras que é sócio do clube? Não vê. Dentro do Palmeiras? É Anderson Barros, era o Cícero Souza. Então, assim, talvez profissionalizar o São Paulo, talvez o São Paulino possa ficar aliviado que nesse ponto o São Paulo vai dar um passo melhor do que iria dar se não tivesse tomado a goleada. Eu não sei como é que é dentro do clube, eu não tenho essa informação, porém eu posso um pouco aliviar o São Paulino, porque isso é um negócio bacana que fizeram. Mandaram embora 3 caras, velho. Não dava pra continuar, Zé. Depois de um 6x2, não tem como. Depois do que o Luiz Gustavo fala, então... vai sendo uma sucessão de acontecimentos, né? Mas a fala do Luiz Gustavo, e aí concordo em gênero, número e grau que você tá falando, Rudy, eu acho que é uma fala que ela é muito válida, não só pro São Paulino, mas, cara, pro corintiano, pro santista. Acho que pro futebol paulista. Pro futebol paulista, mas pro futebol brasileiro de forma geral, assim, porque ela toca não só no amadorismo do São Paulo, o que acontece de amador no futebol do São Paulo é muito pertinente ao que acontece no Corinthians, no Santos, em tantos outros clubes grandes. Eu acho que liga um alerta de forma geral de que não há mais espaço hoje no futebol, nessa nova ordem do futebol brasileiro que está se construindo, para gestões tão amadoras, para gestões jurássicas, para esse modelo estatutário de muitos clubes, como é o caso do São Paulo, do Corinthians, do Santos. E não é só modelo estatutário. A gente cobrindo a Série B, viu o papelão que o Paysandu passou. O Paysandu, para quem não viu a Série B, foi o Sport da Série A. Ficou o campeonato inteiro afundado na lanterna, caiu com muitas rodadas de antecedência. Cara, tem uma família lá no Paysandu que está comandando o clube há década. Uma mesma família, troca o presidente, mas já é a mesma Remo, ao contrário. Família ali. Então, o Remo já é que aí também tem uma questão de investimento. É que tem uma questão de investimento do governo ali no Remo, mas é isso, é dinheiro também. Mas tem o Marcos Braz, né? Tem o Marcos Braz, já é pelo menos um cara com experiência. Sim, Não dá pra falar que é um amador. Ainda que se questionasse isso quando ele estava no Flamengo, mas é alguém que já. Mas é alguém que traz uma bagagem, pelo menos. Se você olha hoje em clubes como o Santos, o Corinthians, o São Paulo, cara, são clubes largados nas mãos das mesmas pessoas, de gestões jurássicas. Não tem mais espaço para isso. E mesmo os times que estão bem sabem que vão ter que mudar, né? A gente viu o que aconteceu. O Real Madrid está começando a abrir para um sócio minoritário. Né? Então todo mundo diz... para SAF isso. Isso. Eu vou usar o termo SAF, mas não é só... Tudo bem, né? Que o futebol cresceu tanto e com isso o volume de dinheiro cresceu tanto que se você não tiver sócios com dinheiro... você pouco vai fazer. Para além de patrocínio, para além de naming rights, etc. Não, e a verdade é que a inflação desse mercado do futebol e todo mundo querendo gastar valores exorbitantes, a chegada, enfim, das casas de aposta com dinheiros exorbitantes de patrocinador e tudo mais, fez com que inflasse. Então, aquele time que não está estruturado, que não tem uma gestão correta e principalmente que saiba fazer essa administração financeira de um jeito bom,
tá fadado a ficar brigando por baixo. Eu acho, inclusive, estava falando com o Farol do outro dia no carro, né? A gente estava vindo para cá discutindo exatamente essa questão dessa nova ordem Sim. do futebol mundial, que a gente cada vez mais vê times que não são tão conhecidos chegando em lugares muito conhecidos, né? Lugares muito grandiosos, almejados, e times que dependem dessa tradição da camisa não estão conseguindo. Eu gosto sempre de trazer o exemplo do futebol argentino, né? O River tá dependendo do resultado do Boca para ver se vai para Libertadores ou não. E olha de que a gente está falando de um River. Ao mesmo tempo, no mesmo país, a gente tem 2 estreantes na Libertadores, o Platense e o Independiente Rivadavia. No Brasil, a gente tem um estreante na Libertadores, que é o Mirassol. Então, as coisas vão mudando. O Bahia pode ser que tenha uma das vagas direto pelo segundo ano, né, seguido, o Bahia indo para a Libertadores e, por exemplo, o Corinthians não conseguindo, o Santos não conseguindo, Grêmio. O Corinthians tem a Copa do Brasil ainda também. Ainda tem a Copa do Brasil. Enfim, eu acho que é muito louco, porque tá muito explícito, Zé. E as coisas não mudam, sabe? Eu acho que essa sede do poder não. Parece que não alguns, acaba. por exemplo, o Corinthians, o próprio São Paulo, o Santos, está esperando uma catástrofe, né? Que seria cair para a Série Não dá nem B. pra falar que tá esperando, porque o Já Santos tá caiu acontecendo, ano passado, caiu o e Santos tá tava na Série lutando B, de não novo, aprendeu é verdade. nada, assim, a Nada, nível de gestão. total. Tem razão, quer dizer, o que pode ser pior que isso? Não sair da Série Não, B. e outra, Falir, Zé, fechar as portas, falir. não sei. eu acho que o estado de São Paulo também, ele sempre teve um orgulho de falar nos últimos anos como, nossa, o estado de São Paulo tá sempre brigando por título, né? Seja o São Paulo, seja o Palmeiras, seja o Corinthians, seja o Santos, se a gente for pegar dos anos 2000 para cá, é uma hegemonia. E de repente, não é tão de repente assim, mas, né, nos últimos 3, 4 anos, começou a mudar Os 3 as coisas, campeões da né? Libertadores, os últimos. É isso, Flamengo, Flamengo, né? Fluminense e Botafogo. É. E aí e não só pela questão da Libertadores, mas o Flamengo é campeão brasileiro toda hora, o Fluminense vem fazendo campanhas interessantíssimas como a da Copa do Mundo de Clubes. Todo mundo esperava que quem fosse o time brasileiro que chegasse na semi, o Palmeiras, que é o quê? Paulista. Não é mais. A hegemonia é carioca, tinham 3 times cariocas nessa Copa do Mundo de Clubes. E eu acho que isso é um exemplo que o futebol paulista devia também tomar, porque não é que a gente está falando também de gestões maravilhosas no futebol carioca. Pô, a diretoria do Fluminense vira e mexe tem um problema. Ainda A acontece SAF do Vasco sempre turbulências, briga né? com a o SAF clube do social. Botafogo ganha O do tudo um ano, no outro ano Exato, barriga compra no o cara Fluminense, e paga pro outro indo pra time. SAF. Então, não é que são exemplos de gestões, mas eu acho que ali se profissionalizou muito os cargos. Então, existe uma hierarquia ali muito clara, que nos outros clubes aqui de São Paulo não, porque é o amigo do amigo, Mas é porque mudou. é o sobrinho, é não sei o quê. Pelo menos lá não é mais uma coisa Não, familiar, se você sabe? pegasse 2010 e falasse qual clube paulista tá no meio desses carioca, você nunca ia falar que era o Palmeiras. Sim. Não, é porque quem salva, entre aspas, é o Palmeiras hoje. Que tá Total, diferente. Rude, total. Em 2010 você fala, não, deve ser um Corinthians, um São Paulo, Aí um você Santos. pega no evento que teve agora Eu na não ia falar que CBF era essa Palmeiras. semana, o presidente do Corinthians falando, não falem do Corinthians, e em indireta pra Leila que tinha acabado de comentar que tem Cuidem clube que dos não tá seus pagando, clubes. cuidem dos seus clubes. E pior que ela falou não só do Corinthians, ela E o falou de um Marcelo monte. Teixeira chama o Mirassol de co-irmão. Peraí, deixa eu continuar Assim, só no não dá, assunto tá do ligado? jogo de São Paulo. Vai lá. O Hernan Crespo falou ontem também, né, sobre a situação toda, quer ver? E até sobre o futuro. Roda aí o Crespo. Hallo que estas cosas que acontecieron esta noche a torcida, todo el mundo no merece pasar por estas cosas, mas al mismo tiempo tenemos que pensar que en este momento como time no podemos con nosotros mismos, no podemos jugar a bola y encontramos un time que se encontró con un penalti, con a primera llegada llegó con un gol, la gente no podía con él mismo. Después Fluminense jugó muy bien y aconteció que aconteció. Entonces era la tormenta perfecta. Después en cuanto que va a acontecer, tal vez un resultado de eso puede acelerar las cosas de planeamiento para el próximo año. La gente sabía y sabe perfectamente que tenemos muchas cosas para mejorar, ya elencamos muchas veces. Al mismo tiempo, la gente ya sabía cuando llegó, la directoria me faló para mí, no tenemos dinero,
al menos hasta diciembre. No podemos contratar a ninguém, no tenemos dinero para eso. Tenemos que solo salvar. Aconteció que colocamos una gran secuencia que tal vez alguna persona puede errar el camino y dice, no, podemos continuar así. Mas acho que últimamente fue muy claro. Hoy fue muy claro. Y estamos planeando un futuro. También vamos a ver, yo también tengo que ver claro. Tengo que ver claro cómo podemos hacer. As ideias tenho muito claras. Eu sei o que devemos fazer. Claramente, estou esperando e confiando o que a diretoria fará. Que até dezembro não teníamos dinheiro. Da janeiro, podemos começar a falar. Então, vamos a confiar. Então vamos a confiar. Ele falou basicamente que o que você falou, Rudi, que talvez esse resultado catastrófico acelere um planejamento. Ou talvez não, né? Talvez Mas não. Agora, me diz uma coisa: 13 contundidos e 2 suspensos. São Paulo entrou ontem com 15 desfalques. O que acontece também. com essas contusões do São demais. Paulo? passa também pelo departamento, né, profissional. Total. de É normal. futebol. Não é dá pra- normal. Desde a outra temporada, hein, gente? Isso está rolando. Não, hein? dá pra montar um time jogando com 3 zagueiros de lesionados. Fazendo o Wendel improvisar na esquerda. De lesão. Vamos tirar É Juro? um absurdo. o Oscar disso aí, No né? banco ainda. Sim. Tira o Oscar, mas de resto, cara. Se bem que o Oscar se contundiu antes Não, ter o problema. isso sim, mas o de agora, né? Mas tira o Oscar mais ou menos assim, no sentido de... É um gasto muito grande que o São Paulo faz. Não, tudo um bem. jogador que desconfiava-se que Não não ia jogou. conseguir Que não ia conseguir até render no porque futebol brasileiro. anos de China tal, que vem muito bem no Paulista, surpreende a gente fez aqui, a gente tem que falar também, mas assim, eu acho que assim, todo mundo nesse momento tem que assumir culpa. Eu acho que o Casares tem que dar uma entrevista, eu ia até falar, o Belmonte saiu, mas teria que dar uma entrevista. Eu acho que o Crespo também tem sua culpa, ele sabia o ambiente que ele ia. Sem Eu já dúvida. falei isso, eu falo isso do Dorival, falo dele. Ele sabia. E assim, por mais que ele tenha todos os desfalques do mundo, não dá pra tomar 6-0, cara. Não dá. Isso fica manchado também pra história dele, cara. Quem foi o técnico do 7-1? Felipão. Quem foi o técnico do 6-0? O Crespo. Entendeu? Ah, mas o futebol brasileiro ficou defasado, o Felipão. Tudo bem, cara, mas foi ele que tomou o 7-1. O Carneiro O Crespo chamou, tomou 6. lembrou uma coisa, que o Luiz Gustavo estava nos dois, né? Luiz Gustavo Nossa. teve nos dois. Né? E outro dia elogiando o Luiz Gustavo, o Bira bravo comigo. Mas o Luiz Gustavo. Novo Pirlo. Talvez o maior gol que ele fez na história do São Paulo foi essa entrevista. Foi. Talvez a grande importância dele na passagem de São Paulo foi essa entrevista. Total, até porque tava com a braçadeira de capitão, acho que assume ali uma liderança importante. Pô, ele derrubou o Belmonte. Exato, derrubou o Belmonte, exatamente. Teoricamente. Vamos colocar, por favor, Carneiro, a tabela de classificação do Brasileirão, 35ª rodada, aliás, ó. Então entrou os jogos da rodada. Vamos lá na rodada. Galo 1, Flamengo 1, Flamengo campeão. Grêmio 3, Galo campeão. Flamengo campeão. Flamengo campeão. Grêmio 3, Palmeiras 2, né? Eu acho que ainda é cedo para falar que o campeonato acabou, mas Ah, você. Deixa Eu vou o embora, Ceará Zé. achar que... Tem calma. jogo contra o Cruzeiro. Eu vou Red embora, Bull Zé. 0, Cruzeiro Fortaleza na rodada, 1, O péssimo Santão resultado adorou pro esse Santos. resultado aí. Fluminense 6, São Paulo 0. Aí tem Juventude e Bahia hoje, né? Que também define muita coisa lá embaixo e lá em cima, né? Vasco da Gama, Internacional, Santos e Sport, hoje às 9h30. Esse jogo o Santos tem a obrigação de ganhar, é em casa, enfim. Vitória amanhã contra o Mirassol, Jogo difícil. Ceará e Cruzeiro, que é o jogo que a gente transmite. Atenção, o jogo mudou quando nós falamos da última vez, o horário é outro, tá? 21 horas, ok? Pré-jogo Ok. às 8. E no domingo, Corinthians e Botafogo às 16 horas. Vai ser, eu temo um vexame aí do Corinthians. Não, vamos começar. Não uma goleada, mas um perder de Ó. 1-0, 2-0 é bem É plausível. bem plausível. O Só time uma não coisa. tá nem aí. Tá, Tá já, nem mas não aí. vai cair. Fecha em Não, mim. o Memphis, assim, tipo, pendurou a chuteira só na Copa do Brasil agora, né? Deixa Ou se ele. inventaram uma convocação. Deixa o homem Aí trabalhar. recupera rapidinho. Aí eles recuperam. Ó, fecha em mim. É o seguinte. Alô, Santista. Meu co-irmão me salvou de cair. Amo o Santão também, cara. O Santão é parceiro. Se não ganhar hoje, o Santos cai. Se ganhar, o Santos não cai. Então essa é a parada que eu vou falar pra vocês. Põe a tabela de classificação pra gente cara do esclarecer Bira. melhor Tá confiante. tudo que Eu tô nós estamos errado? falando. Olha ali, ó. Cara. Flamengo e Palmeiras, a diferença 5 pontos, né? Aí a gente tem Cruzeiro. Você já pensou se Flamengo e Palmeiras desandam a perder, o Cruzeiro é campeão? Esse é meu muito- palpite, Zé. Seria Você muito sabe. louco, hein? Zé, Esse é o palpite do Segura a Farol. onda também, Zé. porque o último jogo é contra o Santos, ele Zé. não vai poder ganhar. se o Palmeiras ganhar esse título É. brasileiro, Não tô falando que eu tô torcendo. eu vim de sunga branca aqui
e regata fazer o programa. Bom, Se o que acontecer? O Palmeiras foi Palmeiras campeão foi brasileiro campeão esse ano. brasileiro. Não, o Impossível. Palmeiras não será. A questão é o Cruzeiro. Não, Cruzeiro também não, pelo amor de Deus. Mirassol em quarto, Fluminense em Cruzeiro nem tem quinto, como. Botafogo em sexto, Bahia em sétimo. Jogador. Esses aí seriam os da Libertadores, né? Incluindo os 2 da pré. Aí depois, São Paulo, Grêmio, Red Bull Bragantino, voltando para o seu lugar, 10º lugar. Corinthians. Pô, em vai décimo- Corinthians. Vai, Corinthians, vai! Corinthians, Galo, Mineiro, Vasco da Gama em 13º, a Zona Neném, Ceará, cuidado Ceará, Internacional e Vitória, e aí abrindo a zona do rebaixamento, Santos com 38, tá tudo embolado ali, gente, ó, 39 Vitória, ó. 38 Santos, 37 Ô, Bira, Fortaleza, Juventude 33, Sport Calma, já era. Bira, não vai Fala, cair, não. Bira. Não, que essa zona neném, ela tá perigosa, né? Tá. Porque, por exemplo, uma vitória do Santos hoje, uma derrota do Inter, uma derrota do Ceará amanhã pro Cruzeiro, vai dar uma embolada, uma Vai, vitória do Vitória, dá uma embolada ali Vai, geral, realmente. Pro vai. Juventude que ganhar do Bahia você hoje. traz até o 13º pra briga do rebaixamento. É verdade. Então vira, enfim, eu acho que a vitória do Fortaleza ontem colocou 2 vagas para jogo. Não acho que agora é só uma que tá disputa ali Beleza que tem um jogo a menos. entre Santos, não mais. Fez o Entre Braga. Santos. Não, mas Vai pagar o da... é que vai pagar ao mesmo É. tempo, então não Vai ficar. meio que vai ficar elas por elas. Mas você tem ali 5 times basicamente para 2 vagas Ah. e vira uma questão. Por quê? Se o Santos, por exemplo, ganha hoje do Sport, o Juventude está matematicamente rebaixado, que é o próximo jogo do Santos fora de casa. Mesmo se o Juventude ganhar do Bahia? Ah, não, é verdade, tem isso, né? O Juventude não pode ganhar do Bahia. Porque são 5 pontos, 4 pontos hoje, né? O Santos está com 38. Mas o Juventude já Não, o Juventude está com 33. São 5 pontos. Desses 5 pontos, se o Santos empata e o Juventude perde, já. O Juventude, pra escapar, tem que ganhar os 3. Não, Juventude não. Mas é que muda muito. Da O Fortaleza, Juventude Vitória não e está Santos, matematicamente rebaixado para o jogo contra o Não, Santos. tudo bem, isso sim. Porque isso pode dar total. um outro ânimo para a partida. Assim como o jogo do Ceará. Que o Ceará, se joga contra o Cruzeiro e o Cruzeiro ganhou, beleza. Mas o próximo jogo é contra o Flamengo. Se não decidir no jogo contra o Flamengo, o título, o Palmeiras ainda vai jogar o último jogo Você a tá Vera. torcendo pro Palmeiras. Entendeu? Não, é que eu digo que muda muito os outros jogos. Por isso que não dá pra falar, se o Santos ganha hoje, não cai. Mas eu tô cravando, cara, porque eu tô falando pra Porque você. eu acho que tem muito jogo ali que muda muito, sabe? A tabela Mas o melhor time parece que desse deixou daí, os... a melhor performance eu venho falando é do Fortaleza. É o do Fortaleza. Fortaleza do E Palermo. você pegar o jogo do E a Bragantino... segunda é do Vitória. Mas assim, ó, o Bragantino perdeu muito gol. O 1x0 ali é aquele 1x0 na... Nossa, eu vi, cara. Teve lance ali de Tô errado? sufoco. Nossa. Muito sufoco. Não, o Sacha sufoco, perdeu o gol sufoco. embaixo da linha. Meu, É. mas mesmo assim é 1x0 fora, é 1-0, difícil 1-0. ganhar. né? Tchau. É Né? Deixa eu falar rapidinho com vocês uma coisa que nós vamos falar do Neymar já, mas vamos falar agora da decisão de amanhã. Vamos falar de São Paulo. Palmeiras e Flamengo, Flamengo e Palmeiras, tá? Decidem amanhã, o jogo é às 6 da tarde em Lima, no Peru. Quem será, né, o brasileiro tetracampeão da Copa Libertadores, um dos dois? Antes de falar se tem favorito ou não, a nossa produção preparou uma tela que mostra a campanha dos dois times nessa Libertadores. Quer ver? Vou colocar ali. Olha. Põe aí, Zé. Não, olha a campanha. Palmeiras, 10 vitórias, 1 empate, 1 derrota, aproveitamento de 86%. E que derrota também, né? 30 gols marcados e 9 gols sofridos. Adversários. Enfrentou o Sporting Cristal, Cerro Porteño, Bolívar, Universitário, River Plate e LDU. Flamengo, 7 vitórias, 3 empates e 2 derrotas. O aproveitamento de 66,7, 12 gols marcados, 5 gols sofridos. Ele enfrentou o Táchira, enfrentou Central Córdoba, LDU, Internacional, Estudiantes e Racing. E ficou em A segundo no grupo, né? A campanha, no número 86% contra 66%, é superior à do Palmeiras. Mas eu pergunto para vocês 3. Começar com você, Faraldo. Tem favorito Não, para como amanhã? é superior? Não, a campanha do Palmeiras é muito Não, ele superior, falou né? muito do Flamengo. superior. Não, eu falei Que é Flamengo. superior à do Palmeiras. Não, a campanha do Palmeiras, Do Palmeiras, é superior sim. à do Flamengo, tá? Cara, tem- 86% contra Tem, 66%. é loucura virar hoje, pelo que tá acontecendo nas últimas semanas com os dois times, e falar que é 50% pra cada lado. Uhum. Assim como quando houve a definição ali dos finalistas, eu achava que o Palmeiras era favorito. Muito em função da trajetória dos dois De times como na foi, né? Libertadores. Sim. Só que assim, salvo engano, a última vitória do Palmeiras foi contra a LDU.
Mas, Desde cara, eu então, acho o que- Mas Palmeiras também descarregou todos Cara, os gols. eu o acho Palmeiras que isso não mostra definhou depois. nada, velho. Pô, Zé, não sei. O Palmeiras tá esfarelando, assim. Eu não acho. Muito forte. Eu acho que muito isso é uma forte. outra história. Quer ver, ó? Eu O vou Zé, colocar. o Zé é da zica reversa, eu conheço. Pode ele. ser. Não, eu sou da zica reversa, mas eu não A tô gente sendo sabe. ziqueiro reverseiro, não. Eu vou Assim, colocar... nunca duvide do Palmeiras do Abel. Se tem algo que ficou claro nos últimos anos aqui no futebol brasileiro, sul-americano, é isso. Ó, Não tô um falando que tá recorte. definido, mas... 5 últimos jogos, o Palmeiras tem 3 derrotas, 2 empates. O Flamengo tem 3 vitórias, 1 empate e 1 derrota. Que foi pra esse Fluminense aí no Maracanã que tá jogando um absurdo, né? É que eu acho assim, o jogo de O amanhã Palmeiras era pra ter perdido também no é Allianz. uma O Fluminense história melhor. à parte. Eu também acho que é uma história à parte, Zé, mas eu também concordo com o Faraldo que é difícil esse histórico recente Não respingar. Porcentagem, Vou entrar Bira. em Porcentagem, vai então. Sai do muro, meu amigo. Sessentinha pro Palmeiras. Eu Sessentinha sempre pro falei que o Flamengo. Palmeiras era o favorito a Libertadores, hein? Desde o começo Sim. eu falei que o Palmeiras pra mim ia ser É, eu campeão, E agora você vai mudar. mas agora eu vou mudar. Eu acho realmente que pesou ali a derrota pro Grêmio do jeito que foi. Acho que a derrota pro Santos e a derrota pro Mirassol, cara. Acho que são 3 jogos que Eu acho foram que o pior de empate tudo e o do empate Vitória- e o empate com a Foi pior. Vitória. O empate com a Vitória foi feio. Não, e a forma como foi dominado pelo Fluminense em casa. Essa sequência dos 5 Não, é jogos muito ficou uma ruim. coisa pior É que a muito outra. ruim. O com É Fluminense muito era pra ter ruim. metido uns 3 Ao mesmo tempo que é isso, teve uns desfalques no meio do caminho, teve jogos que, enfim. Mas eu acho que pegou muito esse histórico recente. Eu colocaria hoje uma leve vantagem pro Flamengo. Muito, E você, palmeirense? Fala você. 58%. com muitos jogadores do Palmeiras, assim, e 42. mesmo quando não é desfalcado, né? Muitos jogadores que eram titulares absolutos jogando o fino da Ó, bola não estão entregando. Eu vou fazer uma pergunta. Deixa eu fazer uma pergunta, eu já É, faço pra você que Mas manda. vocês não acham... Eu não quero fazer tá? o jogo, não. Isso vai dar um corte e vão me detonar. Você vai É. falar, velho. bom. Você é o primeiro. Mas vocês não acham, por exemplo, para mim, quando eu vejo o Palmeiras jogar bem, não é o que está acontecendo agora, eu acho uma equipe mais coesa, mais na mão do Abel, do que o Flamengo jogando bem. Com do Felipe Luiz, você O acha? Felipe Luiz. Olha, vamos lá. Primeira coisa, a fase do São Paulo é tão ruim que algum time vai ultrapassar o São Paulo em conquistas da Libertadores. E só por isso o São Paulo, é verdade, porque o São Paulo sempre ficou muito feliz de se eu ganhar 3 e tal, e hoje... Só não vai cair porque já passou dos O 45 Peixão- mas um time vai ficar mais. Ó. Analisando friamente o jogo, se a gente comparar com 2021. 2021, o Flamengo chega levemente esfacelado por lesões, o Arrascaeta estava sem condição. Na minha opinião, aquele momento era um Flamengo abaixo do que é esse. Sim. Se você Só que eu também acho que aquele Palmeiras é abaixo tecnicamente do que é esse. Porém, se você pegar o jogo, o Palmeiras, uma estratégia muito boa, sai vencendo, o que faz um jogo totalmente diferente. Quando o Palmeiras sai perdendo pro Flamengo, não sei se nos últimos anos o Palmeiras não consegue virar. Então ali o jogo, o Palmeiras vai. O Flamengo domina o primeiro tempo com a bola, tal, no segundo tempo o Flamengo empata. E se você pegar esse recorte do Flamengo empata até o final do segundo tempo, o Flamengo perde um monte de gol. Sim. O Piquerez, ele faz uma partida horrenda. Ele toma 3 bolas nas costas, que o Mikael perde gol, o Gabigol perde um gol de bico estranho, que se uma dessas entra, o Piquerez tinha sido expulso do Palmeiras no dia seguinte. Só que como não foi gol, a gente não... É que eu lembro muito bem desse jogo, eu já reassisti ele algumas vezes. Então, assim, o que eu tô falando é o seguinte, o Flamengo naquele jogo, na maior parte do tempo, foi melhor, porque o Palmeiras sai na frente. Quando o Flamengo empata, o Palmeiras se perde em campo, o Flamengo é melhor, acaba o segundo tempo. Quando volta, aí vem o mágico Daverson, no momento que o jogo era equilibrado, e aí acontece o que aconteceu. Beleza, dito isso os dois times são tecnicamente melhor. O momento de confiança do Flamengo é melhor. Só que Zé, é uma final de um jogo só. Ou seja, Entendi. com 10 Tá. minutos, Léo Ortiz é expulso. Aí você vai falar, mas o ano passado o Galo teve um a mais. Só que o ano passado o Botafogo era muito superior ao Galo. E mesmo assim ele conseguiu no jogo se encaixar. Tinha 2 caras que faziam muita diferença. Se algum time sair primeiro perdendo o jogo ou com um a menos, o jogo fica muito favorável pro outro lado. Então é muito difícil você, na minha opinião, fazer uma análise. Eu acho que pra mim é 50-50, Pra mim independente do também. momento do Pra mim também é Palmeiras. 50-50. Eu acho que é Agora, 50-50. deixa eu falar. A gente tem uma pessoa que tá lá. Vamos aproveitar, nosso colega da Record, ele tá lá. Quem que tá lá? Em Lima, no Peru. Quem tá Eu no tô Peru? falando de Pedro Ramiro. Olha. E o Pedro gosta de ficar no Peru. Olha lá, ele Ele tá já no foi meio várias da vezes. gaguega. E aí, Pedro Ramiro? Tudo bem, meus amigos? Tudo Um abraço ótimo. para vocês, para todo mundo que nos acompanha. Estamos aqui em Miraflores. Miraflores. O nosso Zé já foi muito em Miraflores. Tá Miraflores. ligado que aqui o bagulho é louco, o bagulho é diferente. Sim, por favor. E aí, ó, você tá ligado que a torcida do Flamengo tá marcando presença, mostrando todos os lados. Essa aqui é uma concentração de flamenguistas. Eles têm se dividido.
Palmeirenses e flamenguistas estão ficando em locais diferentes. Os palmeirenses estão ficando em Barranco, que não é muito longe daqui. E os flamenguistas aqui em Miraflores. Vou falar um negócio pra vocês. O que tem de flamenguista nessa cidade é um negócio absurdo. Vou até perguntar pro parceiro aqui, ó. Mira. Muchos flamenguistas, no? Mucha gente. E la seguridad, tranquila. Pasa bien todo. Al momento sí. Ninguna pelea. Podemos hacer más nada. Tá, bueno, graças, amigo. Isso aqui no Brasil já tem porrada na cara. Mas a gente tá perguntando pra rapaziada. Eu não quero entrevistar o Flamengo. Se legal é entrevistar os caras que trabalham aqui, ó. Mira, una duda. Tu és hincha del Flamengo ou Palmeiras? Flamengo? Sí, Paulo Guerrero, sí, bueno. Gracias. Fiscalización muy bien hecha, muito bem feita. Gracias. Gracias, amigo. Então é isso, a rapaziada tá firme e forte. E aí desse lado a concentração gigante de flamenguistas. É uma festa que vai ter mais de 60 mil torcedores aqui, ó. Aí, ó. Eles estão lá contra a rapaziada da imprensa ali também. Centenário lá? Abriu 30 mil naquele canto. Tem a Lessa, tá lá, tá uma festa maravilhosa. Vem cá, me tira uma dúvida. Onde você veio? Juiz de Fora? Quanto tempo de viagem? 5 horas, 5 horas, foi tranquilo. O que eles estão gritando ao fundo? Isso vai ser um herói pra Beleza. Palpite pro jogo. Boa, é isso. Tamo junto. Obrigado. É isso, rapaziada. Expectativa gigante pra esse jogo. Os flamenguistas estão em love com o time. Enamorados. Enamorado. Bueno, muito bom. Eu tô vendo que... deixa eu te perguntar uma coisa, Ramiro. Como é que tá o equilíbrio de torcida aí? Do lado Flamengo, do lado Palmeiras, tá equilibrado ou tá maior para um lado ou para outro? Olha, eu vou falar a verdade, assim, Miraflores é um bairro muito, muito grande e a gente só vê flamenguista aqui, Tá. assim, em grande parte. Trazendo até uma proporção, eu imagino que esteja uns 70 para o Flamengo e 30, dizendo assim, né, com relação a isso. Mas ainda até sábado deve chegar mais palmeirense. Depois eu vou lá para Barranco, já posso Tá. fazer até o registro para vocês, dos palmeirenses. Tá, entendi. Eu tô vendo o pessoal de pé aí, Ramiro. Como é que é pra sentar no peru aí? Tem muita cadeira? Como você é O tonto? que foi? Como é que é? Tem muita cadeira? Ele falou que o pessoal tá muito de pé, se é fácil sentar aí no peru. Foi isso que ele falou, eu tô traduzindo. Deixa eu ver. É um tonto. Deixa eu ver. Isso é um Ali, tonto. por favor, uma Ele vai dúvida falar... importante. Não! O que você tem achado do Peru de maneira geral? É uma cidade muito grande, a ele. Não, perguntando da cidade mesmo. Cidade movimentada, ainda mais com essa final de Libertadores de Flamengo e Palmeiras. Ambos os times estão vindo pra cá com o objetivo de vencer e espero que o Flamengo saia com a vitória. Tem se deliciado com relação a esse país tão maravilhoso? Todo lugar que você passa, o pessoal olha, grita Flamengo. Muitos turistas do Peru também gritando, torcendo. Vai, Estou vendo gritando, mais pro lado cara. do Flamengo, não sei como é que tá o lado da torcida do Palmeiras. Dá pra dizer que você tá desfrutando do Peru e também desse Flamengo que pode ser campeão. Espero que seja campeão amanhã. Vamos ver o que vai acontecer. Manu, vamos Flamengo pra eles. Vamos, Flamengo! Boa, valeu. Só tem flamenguista lá na bancada, tá mandando um abraço pra você. Tamo junto. É assim. Hã? Foi bem. Foi bem. De pau, velho. Foi bem, cara de pau. O Ramiro é cara de pau mesmo, porque a quinta série grita. Quer mandar pergunta? Vai lá, Faraldo. Ainda nessa linha das torcidas, Ramiro, mas aí... E, pô, prazer falar com você aí. Mas, cara, a questão de briga das torcidas, esse clima de animosidade, a gente tem visto alguns vídeos circularem em redes sociais que, assim, me impressionaram.
Porque eu fico pensando, caraca, mano, os caras viajam de São Paulo, do Rio pra Lima, pra brigar em Lima. E são umas brigas toscas ainda, que você vê que é uns tonhão que não sabe nem brigar, querendo jogar cadeira. O cara nunca deve ter dado um soco na vida e tá querendo pagar de machão lá aí em Lima. Você tá sentindo alguma animosidade nesse sentido? Ou realmente você nem viu o palmeirense direito, só tem flamenguista, não tem nem como você ter visto briga? Não, realmente, um abração, Farol. Tem palmeirense, sim. É claro que numa proporção menor. Mas a questão é que, por enquanto, eu vi poucos conflitos. Aliás, não vi nenhum, para ser sincero, até aqui. Até no shopping aqui, que fica bem próximo à região ali da praia do Oceano Pacífico, ele geralmente tem muitos palmeirenses contra muitos flamenguistas, contra no sentido de uma disputa até de cânticos. Em vários momentos eles acabam cantando um contra o outro e tudo mais. Mas, por enquanto, sem conflito, ainda bem. E eu acho até, eu tô falando de vários grupos de WhatsApp de torcedores que estão por aqui, eles têm evitado isso, eles têm pedido, gente, não vamos arrumar briga, vamos ficar em paz. Eles de um lado, a gente do outro, e o que importa é o futebol. Boa. Ô Ramiro, deixa eu perguntar uma coisa. Eu, pelo menos, né, critico às vezes essa coisa de uma final única, a dificuldade de deslocamento e tal, mas eu não sei, qual a previsão aí? Porque eu tô vendo muita gente, tanto do Flamengo como do Palmeiras, se deslocando para essa final. Parece que essa final tem esse ingrediente meio diferente, né? Parece que as torcidas, né, se mobilizaram mais, ou é só impressão minha, ou você percebe isso aí? Eu acho que há uma mobilização muito grande até nessa reta final de Campeonato Brasileiro. Eu vejo muitos torcedores do Flamengo, por exemplo, que compraram passagem de última hora porque estão mais confiantes que os próprios palmeirenses. Entendi. Eu vi muito palmeirense que ficou em São Paulo porque viu que a fase do Palmeiras não está tão boa. Mas, assim, de forma geral, a expectativa é de mais de 60 mil. Tá, entendi. Quer dizer, devemos ter uma casa bem cheia. O Rude é um desses palmeirenses. O Rude é um dos palmeirenses que ficou aqui, né? Muito boa tarde, senhoras e senhores. Opa! Entrou um áudio aqui que não tem nada a ver, mas a gente gosta disso. A gente gosta disso. Não é você? Ele... Pedro Ramiro, meu velho, muito obrigado. Bom trampo aí, um excelente jogo, uma cobertura linda. Você é muito bom no que faz e com certeza vai fazer um grande trabalho. Se tiver um tempinho, na segunda-feira, manda algum material legal pra gente aqui, tá ok? Alguém apertou errado o botão lá. Ih? Valeu, brigadão, valeu. Zé, sua canela é muito linda. Eu não sei o que ele falou, mas foi elogio. Entrou áudio de outro programa, né? Entrou algum áudio aqui. Sabotaram o nosso... Mas aí, o palmeirense, você não foi. E você é um cara que sempre vai. É que ele é meu modinho. Você é um cara rico, milionário. Ele só você gosta... O quê? Rico, milionário. Eu tinha tudo comprado e o Palmeiras perdeu do Grêmio, eu vendi. É mesmo? Não é. Por metade do preço. Na verdade, Zé, eu vou te falar uma coisa. Eu tava falando pro Bira, assim, eu sou um cara que, apesar de ser humorista e trabalhar com humor no futebol, eu não fico zoando ninguém, assim. Tipo, o Palmeiras ganha lá, a torcida do Flamengo me reconhece bastante. Se o Palmeiras ganha, eu não vou zoar ninguém ali, vou comemorar meu título, beleza. Se perde, os caras vão me encher a paciência. Em Montevidéu eu tinha também, enfim, um convite pra ir, não fui. E fora que eu tô aqui ao vivo também, né? E essa vez eu preferi também, falei pro Bira, preferi não ir. Se o Palmeiras ganhar, se Deus quiser, eu vou lá na palestra, vou abraçar todo mundo, beijar todo mundo na boca. Não, você vai fazer o jogo amanhã com a gente aqui? Não vou. Não, amanhã você não vai? Não, porque eu tenho uma apresentação lá pra fazer comercial. Tá. Mas de qualquer maneira, eu prefiro estar por ali, entendeu? Eu não ligo. E vai estar bem representado lá, eu conheço muita gente que foi. Mas, e esse negócio de briga, eu tô perguntando também, é legal você falar, Bira, muito amigo meu lá, e eles falaram que apesar de viralizar alguns vídeos, não é tão comum como a gente tá achando que tá. Mas são alguns grupos mais embriagados e tal. Deve ser numa hora da noite, o pessoal já tá mais pra lá que do não tá tão Dá comum. pra ver que é uma galera tonta, não é uma galera que você... Desculpa, assim, não é a linha de frente de organizada, tá ligado? Que Não, tá brigando. se fosse, a gente sabe que não é só garrafa. né? Exato, você vê que é umas brigas idiotas, assim, é uma gente tosca, com umas brigas toscas, que tá passando vergonha. Cara, a sensação não é de, nossa, que selvageria, é uma sensação que você olha o vídeo e fala, nossa, que vergonha alheia, né, desses caras. Agora, o Pedro disse ali que tinha por volta de 60 mil torcedores, né? Pô, vai ser um excelente público, hein? Vai, mas, cara, é bizarro como final de Liberta não lota, né, mano? Nesse esquema Olha de que única. loucura. Então, é a final única, Vai ser a segunda dificuldade. seguida, né? Porque ali na Argentina, na última
Galo e Botafogo, a torcida do Galo o setor da torcida do Galo tinha ingresso vendendo na hora do jogo. Eles estavam assim. certos no final. E no final eles estavam certos. Não, e até chegar na Argentina, no Uruguai, para nós é um pouco mais simples. Mais simples, é. Para quem é de São Paulo, por exemplo, é um voo de 2h30, sei lá. Mas eu acho que são assuntos até conectados, essa questão de quem tá indo lá, de como as brigas são toscas, até as brigas são toscas, porque eu acho que é um público diferente. Tipo, não é todo mundo que tem esse dinheiro, Total. é uma minoria mesmo, uma parcela muito pequena das torcidas de clubes. que tem dinheiro pra ir. Ainda mais esse ano, né, que teve a Copa do Mundo de Clubes com o Flamengo e com o Palmeiras. Gente, mas você não tá é... muita gente em outro lugar. Mas eu tava ouvindo um papo, eu não fiz essa simulação de gastos, mas é papo... Tem gente falando que tá gastando 20 mil reais pra ir de São Paulo ou do Rio pra lá, entre gasto de passagem, ingresso, hospedagem. Pô, 20 mil reais. E tá rolando até um desinteresse agora das sedes, né? Porque eu li hoje que a final de 2026, ao que tudo indica, vai ser Montevidéu. Já tá circulando porque Montevidéu não foi a única cidade a se candidatar. Tá, aí. E aí começa a criar um desinteresse, né, porque, cara? de fato, ele não vira um negócio que nem é na Champions lá, né, na Europa, que a cidade sede da final, 10 dias antes já tá com aquela estrutura, fanfest, todo mundo vem, não sei o que, rola uma integração e rola, né, uma comoção ali em volta daquela cidade, daquele estádio. Aqui não rola muito por conta do poder econômico. Então a galera vai pra Argentina, pô, não quer ir 10 dias antes, não, vamos amanhã, porque chega na hora do jogo o máximo ali. e volta depois. Na madrugada se tiver, monte de gente fez isso, inclusive, no ano passado, que eu lembro que eu tava lá, e eu lembro que tanto torcedores do Botafogo quanto do Galo chegavam no dia da final de manhã e voltava no voo da madrugada já, porque era o mais barato que dava, sabe? Uhum. Então, não cria toda essa festa, né, da final. Então, enfim, eu acho que é muito ruim. Olha, eu acho que estamos aqui, ó, disso aqui, ó, da final começar a ser disputada em Riad, na Arábia Saudita. Mas já foi, né? Deixa eu interromper vocês um minutinho, rapidinho, mas eu quero falar com você que está com a gente, porque você sabe que com Amstel, cada jogo traz uma nova emoção e cada brinde uma nova história. Amstel, todas as emoções em jogo. Tá? Voltando ao nosso assunto. Aliás, eu não vou mudar de assunto ainda, porque a gente vai falar do Abel. Posso falar do Abel? Você deve. O Abel fez o dia do Fico, né? Ele vai continuar. Eu fico, e eu fico. E se perder amanhã, não fico. Então, tem o dia do Fico do Abel. Mas, enfim, né? Ele disse que vai continuar em 2026 no Palmeiras. Curiosamente, dias depois da derrota para o Grêmio, que dificultou ainda mais o caminho no Campeonato Brasileiro e que ainda teve como cereja do bolo uma reclamação contra a arbitragem, né? E, que você já sabe, não foi endossada pela presidenta do clube, a Leila. Roda tudo aí, vocês vão entender, vai. Depois do jogo contra o São Paulo, depois de estarmos a ganhar 2-0 e termos virado o jogo para 3-2, muita coisa mudou. E se aquele penalti tivesse sido marcado, o nosso goleiro ia defender e nós íamos virar para 3-2 e não tinha acontecido tudo o que aconteceu até agora. E se? Bem? Nomeadamente o árbitro dessa competição ficou pendurado não sei quantos meses. Será que os outros árbitros não ficaram com medo? Será que os árbitros não ficaram todos com medo que a CBF os castigasse e que a seguir o SJD ainda lhes fosse dar mais não sei quantos dias de castigo, coisa que eu nunca tinha visto em 5 anos aqui no Brasil? Mas como te disse, após o jogo de São Paulo, começámos todos dentro do clube a perceber o que é que estava a passar e entendi, como aquilo que já tinha dito no último jogo, a questão, as pessoas aí agora querem criar a narrativa, o Palmeiras desistiu. Não foi o Palmeiras que desistiu. O Palmeiras não desistiu do penalti do Maracanã, o Palmeiras não desistiu do penalti no Santos, o Palmeiras não desistiu do penalti do Vitória em casa, o Palmeiras não desistiu.
mundo está consciente, a CBF também, que nós precisamos melhorar a arbitragem. Precisamos melhorar principalmente os critérios adotados na arbitragem, não é? Precisam ser iguais para todos os clubes. Mas eu não acho que haja má fé da arbitragem, não. É falta de treinamento. Então, são processos que precisam ser melhorados na CBF. Então, eu não concordo com esses problemas que nós tivemos nesses últimos jogos. Vou falar claramente. Quem está falando é o presidente do Palmeiras e quem fala pelo Palmeiras é somente a presidente. Foi por incapacidade nossa e que nós estamos cientes disso. E, torcedor, vamos trabalhar para superarmos essas dificuldades. Bom, eu acho que a melhor resposta para a grande bobagem dita pelo Abel foi a própria Leila, Mas né? ela destrói a estratégia dele, né? Pode Aí até que é Talvez eles não complicado. estão alinhados, né? Talvez não estejam tão alinhados. Não, porque ou eles estão e a gente tá aqui. Não, então, é que eu acho que pra mim o Abel tem a estratégia muito clara, né? Começa a desandar um pouco, ele muda o foco, e ele faz isso muito bem, ele sempre faz Mas isso. em toda isso entrevista ele sempre está mudando traz. o foco, então. Não, mas ele muda o foco, Toda porque entrevista ele ele dá. fala, eu não sou o pior técnico, o meu time não perdeu, meu time foi prejudicado. Então ele bota a culpa num terceiro, que faz com que essa pressão em cima do time que não consegue os resultados, não venha direcionada, aquela raiva não venha direcionada pro elenco. Mas, Ela é eu direcionada acho que tem um ao limite, terceiro, que é velho. o árbitro. Eu acho que tem um limite. Não, mas é Tem que é hora você tem estratégia, que né, Zé? falar, mas não com fake news, né? Você falar Mas é que não é os fake árbitros news, só não teve erram um pra pênalti você. com- Sim, mas teve também, o Palmeiras Não, foi muito teve vários, favorecido. mas aí ele usa o Como o recorte a favor Corinthians dele, foi, o sabe? São Paulo, o De certa Palmeiras. forma, o foco segue não sendo o time. A gente tá É. comparando as declarações É. da Leila com o Abel. Assim, eu não acho que mudou tanto a questão mudou a estratégia, mas continua nessa linha de, É que pô, eu o acho que foco dá não uma tá no quebrada time. quando ela fala, só eu falo pelo Palmeiras. Mas Não, então, e dá, foi mas eu não erro acho que isso não técnico. foi alinhado com ele. Eu não acho que ela falou e ele não sabia que ela ia falar. Sim. Eu acho que ele sabia. Eu acho que tem 2 pontos, eu concordo com o Zé. O Palmeiras não vai ser campeão brasileiro por conta do Palmeiras mesmo. O Palmeiras tem uma partida de chuveirinho contra o Vitória ridícula em casa. O Palmeiras não competiu contra o Mirassol, tomou um gol. O E Palmeiras tomou teve 2 erros gols a de favor. lateral. Concorrendo. Erros a favor também. Não, tudo bem, teve tá como. tudo bem. Mas é que, assim como a narrativa que se dizia que o Palmeiras estava sendo só beneficiado, era um absurdo, era ridículo, e essa narrativa, isso o Abel tem razão. Isso é uma narrativa muito do Flamengo, não a diretoria, mas da torcida, influenciadores. Lembra, até um dia antes do jogo, criaram uma frase lá que eu nem lembro, e essa narrativa bateu demais, que o Palmeiras estava sendo só beneficiado e era mentira, assim como isso era mentira e isso ele tem razão. O Palmeiras vai perder o título para ele mesmo, não, mérito do Flamengo também. O Palmeiras contra o Mirassol toma um gol de lateral do Reinaldo e não compete com o Mirassol. Por mais que tivesse desfalque, o Palmeiras foi muito abaixo do Santos na Vila, muito abaixo. O Palmeiras foi atropelado pelo Fluminense. O Palmeiras contra o Vitória ficou um time preguiçoso de chuveirinho. Isso eu tô falando só os últimos 4 jogos, tá? A gente pode ir mais atrás de outros jogos que poderia ter jogado melhor. Então o Palmeiras tá perdendo títulos, porque não foi competente, não é por causa de arbitragem. Porque por mais que tinha tido um pênalti pro Palmeiras contra o Flamengo no Maracanã, não é justificável 10 minutos depois você tomar um contra-ataque com o Flamengo mano a mano com o goleiro. Entendeu? Então o Palmeiras não foi suficiente contra o Flamengo no Maracanã. É diferente de você pegar um Corinthians e Boca na Libertadores, que foram 6 erros de arbitragem absurdos, que não deu capacidade do Corinthians mudar o jogo. Aí sim, é um jogo que o juiz mudou. Mudou isso. Agora, assim como o São Paulino chora até hoje ridiculamente, por causa, na minha opinião, do pênalti que foi, só esse lance, a expulsão, a gente pode conversar, ali o Palmeiras teve mérito, velho. Não, e outro tava 2-0. Então, ridículo. Não tem E foi muito o que histórico, falar, o São né? Paulo Não tem é que só aguentar. arbitragem. O palmeirense tem que ficar quieto, o Abel tem que ficar quieto, que o Palmeiras não foi competente, mano. E tá tudo certo. Eu acho que existe quando a gente fala de arbitragem no futebol brasileiro, geralmente não a gente da imprensa, ainda que tenha um pouco. Porque tá cada vez mais confundindo, né? Às vezes imprensa, torcedor, O influenciador, influenciador da imprensa. tá associado diretamente a um clube e tal. Mas principalmente quando essas figuras, tipo, técnicos, por exemplo, como o Abel, o Felipe Luiz, um dirigente do Flamengo, eu só não tô citando o dirigente do Palmeiras porque eu acho que a Leila foge disso, mas virou meio que um terraplanismo, né? Quando se fala de arbitragem. Não, a arbitragem, você cria qualquer narrativa pra induzir que a arbitragem é mal intencionada contra o seu time. E seja você o Palmeiras, seja você o Flamengo. Aí você fala, mas peraí, são 2 times que estão disputando o título, como é que a mesma arbitragem que está sendo questionada por um lado ou pelo outro está beneficiando um ou outro? Não tá. E aí a Leila gabarita. Tipo, é uma arbitragem horrorosa, precisa melhorar, erra pra tudo que é lado. Se você fizer um balanço, todo mundo é prejudicado. Então, assim, o Abel passa vergonha quando ele crava que a arbitragem tá pressionada e por conta disso já tá pitando jogos do Palmeiras com medo. Desculpa, terraplanismo isso. Ele fala que o Palmeiras foi prejudicado com um pênalti contra o Vitória. Jair Ventura, te respeito demais. Mas se o Palmeiras precisa de um pênalti contra o Vitória em casa pra ganhar, é porque Tem um alguma coisa tá problema errada. ali também. Não, desculpa, Zé.
Mas eu não tô concordando com ele. Eu acho que essa é a estratégia que ele usa. Depende do Vitória. Tem isso também. É isso, não é sobre concordar, mas eu acho que é uma estratégia que ele usa. Ele usa corriqueiramente e, mano, desculpa, mas dá certo. O time é campeão todo ano. No final das contas, não só ele, assim. mas todo mundo que usa não é só por causa disso, Rudy, mas é uma estratégia, mas tipo... todo mundo que adota esse discurso, no final das contas, é cúmplice dessa bagunça que é o futebol brasileiro em isso a gente porque pode você banaliza o debate isso a gente pode e não discutir. E o resolve. momento que ele fala isso é um momento de desculpa. Porque ele pode, alguma entrevista que ele dá no final do ano, não pode aqui pra gente, falar, gente, a gente tem que rever. Porque um jogador que foi denunciado por aposta, tava fazendo gol, performando. E ele tem razão. Pô, o meu jogador, assim, a discussão do Vitor Roque ter feito aquela postagem, eu acho que aquilo ali é muito preconceito, tem que ter uma punição. A minha opinião é essa. Mas era uma brincadeira. Não é uma brincadeira. Aquilo ali você tá atingindo muita gente, tá bom? Beleza. Mas assim, que realmente às vezes parece que o tribunal vai para um lado e não vai para o outro, eu acho. Isso, mas não é o momento dele falar isso depois de uma derrota pro Grêmio. Onde o Palmeiras abandonou o campeonato, Zé. Olha a escalação do Palmeiras contra o Grêmio. Alguém achou que o Palmeiras ia ganhar o jogo? Não. Então assim, não foi arbitragem ali. O Palmeiras podia ter ido com os titulares, não foi. Tá tudo bem, tá focando na Libertadores. Ele que os dois times fizeram a mesma estratégia. Mas o Flamengo já tava com 4 pontos na frente. E o Flamengo também entrou com reservas e foi colocando os titulares. O Palmeiras também entrou com reservas. E o Palmeiras ganha diminuiu a mesma estratégia. O Felipe Luiz também ficou falando o campeonato inteiro, principalmente não o Felipe Luiz, mas o BAP, falando como o Palmeiras era beneficiado. Isso é absurdo, é isso que eu tô falando. Então, mas aí existe Varmeiras, Varmengo. Total. Só que eu acho, por isso que eu concordo com o Faraldo. Eu acho que isso de vez em quando, beleza, faz parte. Mas isso sempre banaliza o que a gente deveria estar preocupado, que é a qualidade baixa, qualidade da arbitragem, que a gente espera que mude para o ano que vem. Né? Eu acho que a arbitragem, enfim, esse foi o pior ano disparado. Tudo escancarou, né? E eu acho até por isso que essa estratégia ficou tão usada. Porque não foi só Palmeiras e Flamengo, não, tá? Santos usou essa estratégia com o Alexandre Matos invadindo o gramado e falando é um absurdo o que estão fazendo, querem derrubar o Santos caiu não é por causa de arbitragem. Exatamente. Eu falei do Santos aqui, mas é porque eu acompanho mais. Mas todos os times já fizeram, vários times também estão fazendo isso, né? Então, a gente vê torcedor no pós-jogo do Corinthians pro Bragantino também. Também. Mundo colocar na conta da Edna, que foi ruim ali no jogo, mas assim... Eu vou te falar uma coisa, Mas só a Edna, tá ligado? Você sabe onde o Palmeiras vira o jogo contra a LDU? Quando o Abel, lá na entrevista, fala, eu errei hoje. Porque quando você assume o erro, aí você tá disposto a melhorar. Então, um exemplo. E aí ele mete 4. Isso que ele está falando, porque daí o discurso ali não foi eu errei, e aí ele criou um negócio do 90 minutos. Vai ser uma noite mágica. Noite mágica, 90 minutos é muito tempo. O que é legal. E aí foi para um outro lado. Eu sei, mas esse é um recorte, né? Tem outros recortes que ele ficou falando da arbitragem, jogando problema em outras coisas, e ele foi campeão. Não, Mira, mas eu tô dando um exemplo do que eu acho que... Eu vou te dar um exemplo aqui. O Cícero Souza era gerente de futebol do Palmeiras. O Cícero Souza. Quando o Palmeiras é eliminado pro Boca na Libertadores, que não teve jogo, o juiz foi permissivo, ficou picotando o jogo, não sei se você lembra desse jogo. Foi absurdo. Foi até um jogo que o Palmeiras conseguiu empatar, no final foi pros pênaltis. Aqui. Lembro. Eu tive depois jantando com o Cícero, eu fiquei devastado, porque quando o Boca, toda vez tem alguma coisa. Sabe o que o Cícero me falou? Ele falou, Rudy, se eu ficar acreditando que foi a arbitragem que tirou o Palmeiras, a gente não vai melhorar pro ano que vem. Ele calou minha boca, velho. Ano que vem o Palmeiras voltou e foi campeão. Então, assim, quando a gente fica... Repito, o jogo contra o Corinthians e Boca na Libertadores, ali sim. Ali é um negócio que você fala, cara, ali não tinha o que fazer. Ali foi fora da curva total. Foi fora da curva. Né? Como teve Palmeiras e Boca em 2000 também. Mas assim, a maioria dos casos não é. É um lance. Por que tá picotando o jogo? Porque você toma um gol ridículo do Merentiel, porque você perde a bola com 5 minutos de jogo. Então, assim, quando o Abel para e fala, olha, eu errei, a gente vai mudar... Aí sim, porque ele tá vendo o quê? Estamos errando. Agora, quando é a arbitragem, talvez você não identifique os seus erros. Eu acho que sempre que ele é didático é melhor. Não só para ele, para o Palmeiras, mas quanto para o futebol brasileiro, porque ele é muito inteligente. Mas eu acho que em alguns momentos, para não expor a fragilidade que tá o grupo... de 5 jogos sem vencer, ele atira no ventilador. Ele fala, mano, eu vou jogar qualquer coisa no ventilador que vai todo mundo, que nem a gente tá agora, discutir exatamente essa frase e mal vai olhar para os 5 jogos que o Palmeiras não conseguiu fazer. Mas não pode ser raiva de bom perdedor? Você não acha que a gente tá olhando para esses 5 jogos? Eu não sei, porque é o que mais se fala. Nós estamos falando isso já mas eu acho que mas de fato a gente perde tempo para aprofundar a gente não fica analisando o jogo do Palmeiras e Grêmio, a gente fica aqui falando da
fala da Leila e a fala do Abel. E aí, tanto faz pro Abel isso, é ótimo, porque ninguém tá aqui criticando o estilo de jogo do Palmeiras, que nos últimos jogos abusou de chuveirinho, que ficou sem criatividade. Fez tudo que o Ceni falou naquela época, né? E que depois não fez. Antes de uma final. Exatamente, que criticou o principal jogador. Você não acha? Eu não tô nem falando que é errado, mas assim, isso ficou escanteado. Vida, ó. Que o Abel criticou publicamente o Flaco uma semana antes da final da Libertadores. Sim, que era o principal no dia. Teve isso aí também. Eu já aconteceu de eu perder um jogo, um exemplo besta de um futebol e ficar desmerecendo o cara que ganhou de mim, porque no fundo eu tava bravo que eu perdi. Pode não ser isso também? Pode não ser nem pensado, ele tava irritadinho que tá perdendo e... Total. Não, eu tô dizendo, às vezes não é nem pensado. Às vezes não é nem pensado, Zé. Às vezes o cara tá irritado mesmo. Eu acho que eles estão preparando um dossiê pro final do campeonato. Não, mas aí eu espero que esse dossiê tenha também os erros a favor. Não, então. tudo bem. Eu tô com esse preço. Ele já tinha falado isso. Tinha falado lá, aí ontem ele foi enumerando. Eu acho que o que ele tem que fazer é, a narrativa que foi criada, que o Palmeiras só era ajudado, é ridícula, e isso eles têm que bater. Agora, se ele fizer um dossiê dizendo que o Palmeiras só foi prejudicado, aí tá errado também. Deixa eu... Por isso dessa confusão toda, só pra assim, encerrar da minha parte, a fala da Leila é muito boa, é muito exemplar, assim, e aí... Pô, o Felipe Luiz também, quando quer, fica reclamando só dos problemas ali que atinge o Flamengo. No final das contas, é tudo um desvio de foco. Eu concordo nesse aspecto com o Bira. Só que a diretoria do Flamengo, ela compra esse discurso também. De que o Flamengo é sempre prejudicado, de que tem que ser o Flamengo contra todo mundo, é nós contra eles. A Leila não cai nesse discurso. É mais provocativa, é mais agressiva. Você acha que usou esse termo outro dia, num programa, a gente conversando de que é uma gestão antipática mesmo, ela não se esforça pra coexistir com os outros. As últimas, né? Não é essa gestão, o Flamengo nos últimos muitos anos. Fala da soberba. Isso. Cara, isso a Leila conseguiu... E o Palmeiras carregava um pouco esse estigma também nos últimos anos. O São Paulo carregou muito isso. Hoje a Leila conseguiu, pelo menos no discurso, e aí se ela levar isso nos bastidores ali a sério, ela conseguiu mudar essa chave, cara. Deixa eu falar uma coisa, indo pro futebol, porque vai ser um grande jogo, são as duas melhores equipes da América do Sul, com certeza, né? O que eu vou perguntar para vocês, mas eu vou... quero saber, né? Porque a nossa produção destacou, ó, a gente tá aqui, quais são os jogadores que podem fazer diferença? A produção separou o Alan, do Palmeiras, e o Bruno Henrique, do Flamengo. Inclusive, a gente tem uma declaração do Alan, né, que é uma novidade, né, no time titular do Palmeiras nas últimas semanas. Eu acho que vai ser o grande destaque do ano que vem do futebol brasileiro. Não sei, posso estar errado, né? E depois a gente vai ver o Felipe Luiz, o técnico, falando do Bruno Henrique, que fato também, né, no campo, embalou e vem de 6 gols marcados nos últimos 6 jogos. Roda os dois, a gente fala depois. Como o Abel falou, ele teve aí três finais aí pelo Palmeiras já, ele busca passar sempre as mesmas informações, não querer fazer nada diferente só porque é final. É óbvio que é o jogo mais importante do ano, exige sim concentração a mais, um esforço a mais, mas ele busca deixar a gente bastante tranquilo, a não fazer nada diferente do que a gente vem fazendo durante a temporada. Eu busco ficar o mais tranquilo possível nesses 2 dias aí que faltam. Eu procuro ficar tranquilo, não pensar muito, não ficar muito no telefone para não ver o que sai sobre a partida e tudo mais, para conseguir também descansar, dormir bem. Mas é difícil, apesar de ser difícil, mas buscar se preparar o máximo mentalmente para poder chegar na hora da final e fazer uma boa partida. Nesse momento, a única coisa que eu penso é em preparar o melhor possível esse jogo para os jogadores e dar o caminho para eles muito claro do que eles precisam fazer dentro do campo para tentar vencer. O Bruno, eu sempre acreditei nele, ele sempre acreditou nele. Muitas vezes as fases do jogador, elas geram dúvidas ao torcedor, à imprensa, mas eu nunca deixei de acreditar. É um jogador determinante, é um histórico desse clube, está num grande momento físico e mental e chega talvez no seu melhor momento para a grande final. Bom, eu pergunto para vocês, quem pode ser ou quais serão os grandes nomes ou quem pode desequilibrar para um lado e para o outro? Cara, Zé, eu acho que do lado do Palmeiras tem 3 nomes que eu acho que podem desequilibrar, que é a dupla, acho que Vitor Roque e Flaco Lopes, apesar, né, dos últimos jogos, eu acho que é sem dúvida uma dupla que desequilibra, e eu colocaria também o Alan, que é um menino que vem chamando uma responsabilidade parecida com a que
Endrick chamou em algum momento, que Estevão chamou em algum momento, e hoje é o Alan que vem buscando esse 1 contra 1. O jogo contra o Vitória mesmo, que o Rudy estava citando aqui, dessa falta de criatividade, era a bola no Alan, e o Alan tentava driblar todo mundo e fazer alguma coisa, porque ninguém estava ali mais disposto do que ele. Então acho que esses 3 caras de frente podem desequilibrar muito, e eu acho que do Flamengo é o meio de campo, né, que eu acho Arrasca. absurdo. Arrasca, Jorginho, aí é isso, Pulgar é um ótimo volante. Eu acho que é um meio de campo que ganha jogo, sabe? É um meio de Jorginho campo também, né? então, que segura a bola, que dá a dinâmica do jogo, né? Que a gente fala muito sobre a temperatura, né? Ele é o termômetro. O meio de campo do Flamengo provavelmente vai ser o termômetro da partida. Eu acho que até o cara, né? Porque se eles se eles quiserem acelerar, o jogo vai ser acelerado. Se eles quiserem cozinhar e trocar paz, o jogo vai ser mais morno. Então vai essa leitura depender que a gente muito tava disso. falando que o São Paulo não teve, e era óbvio, né? Tá sem o elenco inteiro praticamente à disposição, mas que não tem a leitura de, pô, tem que marcar em cima, tem que marcar embaixo, tem que segurar, a gente tá passando uma vergonha aqui. O meio de campo do Flamengo sabe isso, assim, a leitura de jogo desses caras é absurda. Sabe acelerar, sabe... Tanto que eu acho que eles vão ser, tipo, se fosse para dar um protagonista maior do jogo ali, eu acho que as ações vão ser mais do Flamengo. Mas aí eu acho que é onde... É uma das grandes estratégias do Abel, é a reação, né? O Abel é um técnico que sabe jogar também com o protagonismo Sabe do adversário. apanhar e reagir, né? Então por isso que eu acho que vai ser um jogo bom. Eu acrescentaria, até por conta disso, o Carlos Miguel como possível protagonista pro Palmeiras. Eu concordo, acho que são esses 3 nomes de ataque do Palmeiras mesmo, o Vitor Roque, o Flaco e o Alan. Põe o Veiga aí em algum momento também, que é um cara... O Veiga pode sair. Acostumado, entrar, e faz gols em finais contra o Flamengo. Decisivo. E só uma coisa, primeiro é o seguinte, o Palmeiras esse ano, os 2 momentos que pegou o Flamengo, o Palmeiras estava melhor na temporada do que o Flamengo. Tomou 2 tacas. Foi querer ir pra cima, no Allianz, acho que eu tava no jogo. O Flamengo tem 2 contra-ataques, faz 2-0, se eu não me engano. E no Maracanã, os primeiros 15 minutos do Palmeiras contra o Flamengo são avassaladores. Só da Palmeiras. E aí o Palmeiras toma gol no contra-ataque. Então talvez seja até uma estratégia o Abel não se expor tanto. Porque... Você acha que começa mais... Vamos ver qual é? Não sei, mas se você pegar o histórico recente, quando foi muito pra cima, porque assim, o Palmeiras não tem a efetividade que o Flamengo tem pra fazer gol. Não tem. Não adianta falar que tem, que não tem. Então, se o Palmeiras tiver 3 chances e fizer 3 gols, é lindo, mas não tem feito isso contra o Flamengo. E aí o Flamengo tem uma e faz uma. Então, eu não sei qual que vai ser a estratégia. Entendi. Agora, pra mim, o maior perigo eu como palmeirense vejo do Flamengo é a bola parada. A bola parada, e o Palmeiras não tá bem com a bola parada defensiva esse ano. Vários jogos, eu critiquei o Felipe Luiz aqui, porque o Felipe Luiz dependeu de vários jogos contra times menores, de bola parada pra abrir o placar ou ganhar de 1-0. Aí o Léo Pereira, Léo Ortiz, esses caras na área. E todos eles batem bem na bola. O Rascaeta bate bem, o Jorginho bate bem. Carrascal. Então é muito importante o Palmeiras se ligar nessa bola aérea, porque a do Flamengo é muito forte. Curioso, né? Desculpa, Zé, que é curioso porque o Palmeiras do Abel há muito tempo se destacou na bola aérea, principalmente ofensiva, né? Não defensiva, mas era um destaque desse time que de fato também vai mudando peça. E hoje não tá bem nisso. Porque você tinha antes um Veiga no auge de bater bola parada, você tinha o Gustavo Gomes no auge da imposição física, e hoje já não é. Até por isso eu acho que é capaz de ele começar com Murilo, Fux e Gomes. Não duvido, vindo um 3 zagueiros. E o Fux fazendo mais o primeiro volante. E o Alan aberto. A gente sabe o que a gente pode fazer, já que vocês estão falando de nomes? Cara a cara. Olha só que assim, observação de Carneiro, o nosso diretor. E votos rápidos, por favor. Tá? Então o que nós vamos fazer um cara a cara? Já sabe que vai fazer tudo ao contrário agora. Nós vamos fazer um cara a cara entre os jogadores de Palmeiras e Flamengo. A gente separou os prováveis times, tá? Vou explicar aqui, de Palmeiras e Flamengo, né? E também os técnicos. E eu vou fazer 2 observações. A observação 1, os times têm algumas dúvidas pro jogo, tipo Léo Ortiz no Flamengo, enfim. E 2, os esquemas táticos dos times devem ser diferentes. Né? Então, num dos duelos, por exemplo, a gente vai ter zagueiro do Palmeiras contra um volante defensivo do Flamengo e assim por diante, tá? Fechou. Ok? Então, vamos lá. Vamos começar com um cara a cara no gol.
Carlos Miguel, o que eu não pronunciava o nome, mas agora passou. A gente já sabe seu voto. Eu pronuncio. Não, eu não vou votar, não. É com vocês, não? porque daí vocês não dá empate, né? A gente que E se compromete. o Rossi do Flamengo. Vai lá, começando com você, Faraldo, vai. Meu voto é no Rossi, mas eu acho que o Carlos Miguel é quem tem mais potencial de ser decisivo, vai ser mais exigido nessa final, mas voto no Rossi. Rossi também. Rossi. Cara, se pensando pro meu time, eu prefiro ter o Carlos Miguel. Tá, entendi. Não vou Carlos Miguel, esse vai ser meu voto. Deu Rossi, tá? Então, mas 2-1. Penalidade, Rossi é bom, velho. Outro, pode deixar o Rossi aí, vamos mudar. Então, olha lá, o Kelvin e o Varela. Faraldo. Varela. Mas queria dizer que o Kelvin não tá bem. Gosto do Kelvin, apesar de não tá bem. Não, uma boa contratação do Palmeiras. Ele não tá bem. Eu acho que é um jogador que tem Se fosse futuro quando aí. chegou, eu ia votar nele. Mas vamos de Varela. Vamos de Varela. Hoje. Tá, Varela. Pode mudar de novo aí, ó. Essa é loucura, né? peso pesado, né? É loucura. Não, Aí mas a gente Gomes... tá Não, vou de Gomes. Muito, tá louco. Eu vou de Gomes Gustavo por muito. Gomes e Danilo. Gustavo Gomes. Por Gustavo muito. O Danilo no auge na lateral, beleza. A gente com outro lateral. Mas são dois caras que representam muito, né? Não, mas representa, mas o Danilo representa também muita coisa que... E chegou agora o Danilo Sinceramente. também, né? O Gomes é histórico, talvez o maior zagueiro da Existe uma chance do Léo Ortiz jogar, né? Também ali. Mas É eu ainda verdade. assim iria o Gomes, apesar do Léo Ortiz ser muito bom. que a grande discussão, na verdade, era Léo Pereira tá bolado que o Danilo, que é reserva, vai pra seleção e ele não, né? É uma loucura isso. É isso, o Danilo Mas pra mim é reserva. O Léo Ortiz tá machucado? Ele tava machucado, se recuperou, mas ainda há dúvida se ele tá Ele vai 100% jogar. ou não. Aguenta. Mas aí a disputa seria mais acirrada, eu acho. Mas vamos de Gomes. Também Eu acho que vai de Léo, tá? Mas enfim, vamos lá. Também acho que vai de Léo. também Então, acho. Gustavo E aí eu Gomes. votaria no Léo Ortiz, né? Agora vamos mudar de novo, quer ver? Murilo e Léo Pereira. Eu vou de Murilo. Eu vou de Murilo. Eu vou de Léo Pereira, mas pra mim é bem equilibrado. Tá. Eu Deu vou de Murilo, Murilo. então. Vamos lá. Bruno Fux e o Pulgar, Eric Pulgar. É loucura, né? Porque, enfim, mas Eu vou de Pulgar, mas difícil comparar os dois, né? Cara, eu vou de Pulgar. O ano do Bruno Fux é maravilhoso, mas, cara, é muito louco isso, porque você tá comparando um zagueiro com um volante aí, né? Então, é o que eu falei, não dá. Mas E é um enfim. zagueiro meio lateral, né? Muito é um deslocado zagueiro- ali. gente- Não, mas eu acho Eu que vou o de Pulgar, Pulgar. Pulgar, você também, Farol? Pulgar também. Pulgar por unanimidade. Cambiando tudo aí, agora a gente tem o quê? Piquerez e Alexandro. Piquerez. Apesar da fase do Piquerez estar abaixo, eu ainda vou de Piquerez. Piquerez também. É que a fase do Alexandre também não é que é um auge, né? Exato. É, mas é um outro duelo de altíssimo nível, assim. É um duelo de altíssimo nível. Por baixo. tese- hoje. Hoje por baixo. Hoje. Mas assim, em tese, são Eu tenho dois certeza ótimos que você jogadores. preferiu o Matheus. Os Bidu, talvez, de hoje, de performance, tá melhor que os dois. Não, Hoje. então. É isso. Por enquanto, o duelo tá confiança. 3x3. Só uma coisa, Zé. São as posições, as laterais, são posições que sei lá, é a chance da cagada em final é É lateral. aí. Ah, também meu acho. amigo. Pois então, eu vou te filmar agora. Então, vocês foram de Piquerez, né? Sim. Agora, uma chance. Olha, ali, ó. Tem um Ah, nome eu do vou jogo- lembrar, hein, Zé? dos jogos Andréas Pereira, né? Que, enfim, do último confronto entre os dois times na Libertadores, Pereira. mais o Jorginho. E aí? Vai, começa. Você lembra a última vez que a gente colocou esses dois pra se confrontarem aqui naquela pirâmide lá das melhores contratações da janela? É né? verdade. Eu fui o único que sozinho, num voo solitário, defendi que o Jorginho era a melhor contratação. Ah, mas é clubismo, né? Não. Tô zoando você, Pô, você tá para. de sacanagem. Jorginho. Pra Ó, mim, o deixa- o Jorginho Bira vai decidir, tá então. se provando aí. Tá muito equilibrado, aí eu vou na performance de clubismo. Andreas Pereira. Tá bom, então vai, desempata. Só porque eu olhei pra ele e falei, nossa, que difícil. Aí Desempata. Ele fala, Bira que vai decidir. E o voto dele foi por clubismo, que fique claro, tá? Cara, não, então, eu acho que eu vou no Jorginho, velho, pela liderança. Pela liderança, porque eu acho que ele chegou no time do Flamengo e assumiu uma liderança que o Andrés não tem. Essa liderança, né, não é dele também, mas eu acho que o Jorginho acaba sendo mais protagonista do meio de campo do que o Andrés protagonista no Palmeiras. Deu o Jorginho, o Andrés vai ter um holofotão em cima dele por conta do Mas joga do muito. jogo anterior, né? Nem Mas joga acho. muito também. Ele é muito bom jogador. Vamos lá, outro. Rafael Veiga e É. Arrasca. Não. Aí ficou feio. Aí não dá, pô. Essa até eu sei que E vocês hoje, querem que eu voto. principalmente hoje, a Arrascaeta. E né? Arrascaeta. O Arrascaeta tá no melhor momento, acho que dele no Flamengo, o que é um absurdo, porque Não, acho todos os que não momentos sei se dele é foram melhor maravilhosos. momento. Cara, se não é esse, Mas tá ali pau a 19 pau era com 19. loucura, é. Então, tá pau a pau com Sim, 19. tá. E talvez fisicamente ele esteja melhor do que 19. É. Sim, é um absurdo que tá jogando o Arrascaeta. É. É o melhor jogador do futebol brasileiro nessa E a temporada. gente nem sabe se vai ser o Veiga que vai começar, né? Tem isso. Porque poderia até ser o Maurício. E o Veiga nessa talvez área, esteja ficaria na pior mais- temporada dele no Palmeiras. Então, assim, Não,
Eu vou de Por Arrasca. isso que o Carneiro deu uma lenhada. Arrasca? Eu vou falar para vocês qual foi a lenhada. Foi por isso que a escalação provável. Não, Carneiro, se você errou, assuma seu erro. Não briga, ele tá Não dá certo, uma de Abel. porque o pessoal derruba muito os negócios do Carneiro aqui, viu, Budi? Então é por isso. Ah, culpa é minha agora. A culpa é minha. A culpa é minha que ele achou que é o Veiga que vai jogar. Vamos lá, Alan e Carrascal. Hoje eu vou de Alan. Eu vou Hoje. de Alan também, mas gosto muito do Carrascal. Mas são jogadores bem Carrascal, diferentes, Quando né? entra muito Bem diferentes. Bem diferentes. Eu vou de Alan, mas bem diferentes. Teria os dois no meu time de titular. É que assim, Bira, Fácil, eu acho que o voto é hoje quem é mais essencial pro seu time. O Alan hoje, até por É, o tudo que a Alan, gente é o tá Alan. falando. Não tem como. E pode ser que ele faça uma partida horrível, sinta o jogo, seja marcado, tá tudo bem. Quantos Mas anos ele hoje- tem? Sim. 22, por aí, né? O Alan. Eu acho que o Alan vai ser o grande nome do ano que vem. Ih, já tá o- zicando. Não. Cara, eu acho mesmo. Me impressionou esse jogador, eu sempre comentei joga aqui. Como o Palmeiras consegue, sai de um Hendrick, vem um Estevão, sai do Estevão, vem um Alan. Vem o zagueiro lá que foi vendido. Vitor Nomes Mas bons. assim, esse menino, obviamente que é uma cria bacana, mas em nenhum momento eu acho que os caras achavam que ele ia chegar nesse patamar. Eu não acho. Agora, você já pensou se ele joga, e ele vai jogar, Joga e nas aí 11. ele é o cara? Tomara. Já- Aliás, eu vou te falar uma coisa, Zé. Na Copa do Mundo de Clubes, eu fiz algumas lives e quando o Palmeiras foi pegar o Chelsea, que ia botar o Vanderlan porque o Piquerez estava suspenso, o Vanderlan, eu falei, o Vanderlan vai sentir o jogo, e sentiu. Eu pensei assim, põe o Alan na esquerda, cara. Põe o Alan. Era um moleque que já tinha mostrado, tava jogando bem. Eu acho que foi o maior erro do Abel de toda a passagem dele no Palmeiras, foi Não ter botado o apelido do Vanderlei lá no dia do jogo, era Vanderlei Fraldinha, cara. Falaram que ele tava sentindo. Vamos mudar, vai. Então deu o quê? Deu Vanderlan. Alan. Deu Alan. É, Foi deu Alan? Alan. Tá. Flaco Lopes e Cebolinha. Cara. Mas vai jogar o Cebolinha? Então, eu acho que não também. Eu não queria falar isso. Vai? Tá rolando um papo de Eu vai ser o fiquei na Cebolinha, dúvida. tá? Vai ser o Cebolinha mesmo? Eu achei vou que era de Flaco. loucura do Gabriel Carneiro, Nossa, nosso se diretor. for o Cebolinha, o Felipe Luiz também, hein? Mas quem poderia jogar no lugar dele? Quem? O Luiz Araújo. No... Luiz Plata não tá. Araújo, Lino. Ó, ele, Samuel Lino, Não, Luiz Araújo. Luiz Araújo, Lino e aí o Cebolinha. Pô, pra mim é o terceiro Cebolinha dessa fila. Tem o Michael também. Não, acho que o Lino é o último da fila Se pelo que vier tá jogando. Michael também. Nossa, eu prefiro o Lino. Já pensou? Ah, o Michael, se você não se lembra, Nossa, tem o na Michael. outra final, o Michael tava voando, você lembra Eu disso? lembro. É, Acho que ele começa no banco ou jogando, eu não lembro. Sim. Começa no banco. começa no banco. Ele Ele tava, entra era o melhor momento dele ele no entra no Flamengo. segundo tempo, é quando É, o Renato Flamengo Gaúcho empata. meio que renasce ele. Bom, eu vou votar de Flaco Lopes. Flaco Lopes. disparado. Flaco, vai. Você eu nem ia perguntar, porque eu sei, o Bira sempre foi o defensor do Flaco É, tem Lopes, nem papo. mesmo Cebolinha. nas vacas magras. Nas vacas flacas. Ele acha que o Flaco joga melhor que o Ricardo Oliveira jogou, ele falou. Mesmo nas vacas flacas, ele sempre mas é uma boa. defendeu o Flaco Lopes. O Ricardo Oliveira. Tá, ó, tá 5-5 o placar, tá? Dá mais 3 aninhos de Flaco. Não, pode ser, mas... Vitor Roque e Bruno, vamos lá, Vitor Roque e Bruno Henrique. Qual a Aí, sua ó. aposta aí no Bruno? O que foi? Eu não aposto no Bruno, Você não. aposta em quem? Mas o irmão dele. Mas, irmão, Não, é uma aposta. O meu voto é no Bruno Henrique. Eu acho que ele é mais decisivo. Ele é impressionante Pode como ser ele mais decide decisivo. mesmo. Mas assim, o Vitor Ah, Roque também eu tá numa temporada vou do absurda. atacante da seleção, né? Vitor Roque? Convocado. Eu acho Tá. que o Vitor Roque tá numa fase Desempata, boa. Rudy Landucci. Zé, assim, ó, vamos lá. Os Ele- processos que o Bruno Henrique já passou no Flamengo, ele faz um bom ano. Apesar de ser um absurdo ele estar em campo, ele faz um bom ano. Os processos que ele passou no Flamengo, E na justiça. finais... E por falar em processo, os dois estão envolvidos em treta, né? Vamos combinar Eu os dois não ali. sei quem eu É os voto. bad boys. Ah, da nova cara, posso geração. falar? Eu vou votar no Tigrinho, Vitor Roque. Não tô Tá nem bom, aí. pronto. Eu ia Tá me votar no enrolando Bruno Henrique. demais. Mas que fique claro, a fase do Bruno Henrique tá melhor. O momento. Eu não sei se a fase Pode chegar ali no Amaral. jogo e A fase arrebentar. não, mas o momento... O Vitor Roque tá Não, bem a também, fase dele cara. tá boa. Do... Tá Momento bem. do último mês. Mas ele mesmo tá assim, bem, ele velho. foi convocado no último mês. Ele Não jogou pelo na que ele fez no seleção. último mês. Não, pelo mas que ele fez tá nos bem, outros. cara. Eu sei, mas ele sofreu até o pênalti na seleção, ele jogou bem, tipo, acho que ele tá numa Eu moral entendo o que você tá boa. falando, É, mas não eu acho que O concordo. Bruno Henrique ele tá numa ascensão. Te respeito, mas Vitor Roque você tá não tá oscilando Que nesse respeito momento. o homem que tu é, mas não concordo com você, Vara. Não, Paradinho. vai tá na Faraldo! Europa, né? Faraldo! Faz aí. Caralho! Tirei Faraldo! o técnico do Avaí pra ser meu auxiliar na Europa, tu viu? Eu vi. Tu é um bom leitor, do parabéns aqui. Vinícius Bergantin. Deixa eu falar. E agora, para fechar o nosso cara a cara, vamos para os técnicos. Olha lá, Abel Ferreira e Felipe Luiz. A camponesa Felipe Luiz ou Abel Ferreira? A camponesa ou o Ted Laço? Ah, é. Que laço. Eu vou de Abel Ferreira. Ah, vou de Abel, né?
Abel como também. não? Abel. Esse até eu que não Mas tô a botando. Camponesa é fera, mano. Mas Vamos fazer os auxiliares também? E Os direção? auxiliares. Não, tô zoando. Não vai ter auxiliares agora. Mas é uma loucura tudo que o Felipe Luiz já fez Ó, em um deu ano, hein? 7-5 pra quem? Desculpa, Carneiro. 7-5 Palmeiras, gente. Ó, quem diria? Você viu? Ah, também o Quem Cebolinha diria mesmo? escalado. Mas talvez o um mês Danilo atrás escalado. desce mais, hein? Oi? Fale, Um mês fale. atrás talvez... Não, tem Palmeiras tá numa fase melhor. essas observações das posições mesmo. A gente, não sei se o Cebolinha vai sair jogando. Tipo, por exemplo, se fosse se os ali Léos virão. Luiz Araújo ou quem? O Plata. Se fosse Plata ou Flaco Lopes, Pedro ou Vitor Não, Roque. Pedro ou Flaco Lopes, tudo bem. Aí eu concordo. Pedro, existe possibilidade? Pedro. Lembra quando o Felipe não. falou? O Ó, Felipe não, Luiz né? falou, ó Pedro. Ah, mas assim, você acha impossível eles estarem guardando o Pedro ali? Ah, teve uma Pra lesão entrar no muscular. banco. Eu não acho, E aí surge Tá no o banco Pedro pra no dar final. apoio, do nada Igual sobe a placa. Igual o Paulinho do Palmeiras vai aparecer. Já pensou tem Paulinho isso, do Palmeiras no banco e Pedro? Cara. Do nada sobe a placa. Aí o Paulinho loucura, entra no Flamengo e o Pedro no Palmeiras. Os caras começam a viajar. Ninguém entende nada, velho. Ninguém entende Não, nada. agora uma que é boa. Vamos fazer uma que é boa. Nada contra o Carneiro, que a dinâmica foi boa. Pegando no todo do banco. Não, é só pra concluir. Agora uma que é... Uma que é boa também. Pegando no banco, qual banco pode decidir mais nessa final? Legal. Então, eu acho que o banco do Flamengo tem mais potencial. A gente vivia dizendo isso até que o Palmeiras começou a fazer, lembra, os 15, acho que foram 15 dias maravilhosos, que a gente falou, o Palmeiras nunca jogou tanto como tá jogando nessa Mas fase. é muito mais que o pelo time encaixou. titular do que pelos reservas, ainda que o Palmeiras sim. tenha encaixado bons Quem que reservas. entra no ataque do Mas eu acho que o Flamengo? Flamengo, o elenco... Luiz Araújo, Michael... Não, que deve entrar o Luiz Araújo e o Samulino, né? Não, mas quem que tem de opção? Luiz Não, Araújo, Samulino, Michael. Luiz Araújo. O Isso Palmeiras... porque o Plato Aí suspenso tem, e o aí Pedro tem De La machucado, né? Cruz Senão- no meio Não, mas no ataque. Aí o Palmeiras tem Facundo, Sousa... e Felipe Anderson, Maurício. Mesmo o Maurício já é Mas não meio, tá. vai. Os três, Facundo e Sousa. Luigi. Mas vocês acham tão Luiz. diferente o que o Flamengo tem no banco no Eu ataque do acho. que o Palmeiras? Eu continuo achando Muito que o diferente. elenco do o Flamengo Samulino e o- é um elenco mais impressionante, entre O aspas. Lino até tá? agora... Agora, o Palmeiras, Você que é eu acho que quando o Palmeiras, que não está jogando bem, fato, mas quando o Palmeiras está, vamos tirar esses 5 jogos, ele jogava de uma forma implacável. Não, tudo bem. Implacável. Quem que entra de volante no Flamengo? Então, aí é bom, né? Que é Alan, Nico De La Cruz, Não, De La Cruz, Saul. O Alan até agora... O Saul, aí sim, eu acho que esse é um grande diferencial do banco. Tem um time bom. Porque o velho. Palmeiras seria o Tem Maurício. ainda o Wallace, né? Que é meio frente, meio meia. Deixa eu falar uma outra coisa Cara. pra vocês. Mudando. O Carneiro quer mudar só porque eu trouxe uma dinâmica boa. Eu percebi. Tá bom, Carneiro. Você quer continuar? Tô zoando, né? Tô brincando. Ó, é a 7ª final de Libertadores, essa 7ª final única, né? Tá. Coloca na tela, por favor, pra gente relembrar as finais únicas ali, ó. Palmeiras e Flamengo, né? Essa agora, lá em Lima, Peru. Em 24, Atlético, o Galo 1, Botafogo 3, que foi em Buenos Aires, né? Pô, Em foi 23, Boca Juniors e Fluminense, que foi no Maracanã, no Rio de Janeiro, foi quando o Flu foi campeão, 2-1. Flamengo 1, Atlético Paranaense 0. Olha só que coisa louca, faz pouco tempo, 2022, o Atlético Paranaense estava disputando uma final de Libertadores. Caiu depois. Né? Guayaquil Equador caiu para a segunda, Parece voltou o agora. Santão. Em 21, Palmeiras 2, Flamengo 1, que foi lá em Montevideo, no Uruguai. Em 2020, Palmeiras 1, Santos 0, Maracanã, Rio de Janeiro. Em 2019, Flamengo 2, River Plate 1, Monumental, também é o mesmo estádio, Lima, Peru. Vocês gostam? Vocês acham que essa final deve... Enfim, se a gente tivesse poder, essa final única deveria continuar? Não. Eu acho que essa, Eu pelo menos gosto, para hein? mim, Eu gosto. o que está chegando até migo, o que está chegando até mim, essa final está repercutindo muito. Eu estou achando que é uma final que está... Não, eu acho legal. Eu acho Das últimas, é a que mais repercutiu. Eu entendo que tem a tradição dos dois jogos e tal, mas assim, eu acho que é muito mais atrativo, até pra você vender isso como um produto pra fora, eu acho. Eu entendo, mas aí não lota tanto. Tem essas questões que o Bira falou, Fica que a feio, gente pô. aqui é terceiro mundo, na Europa não. Total. Tudo bem, beleza, mas a gente tá falando ainda assim, Zé, de 60 mil pessoas. Perspectiva talvez até mais. É muita gente, cara. Eu do outro também lado. acho. É muita gente que se eu acho que a deslocando gente é num muito continente... apaixonado. Se a gente estivesse em lugares acessíveis, ia ter o triplo de pessoas. Então, eu entendeu? também acho. Porque, ó, tá um O negócio. sul-americano ama muito essa parada. 60 mil E não pessoas, consegue vamos ter colocar mais de 100 mil que na sejam cidade. 60 mil brasileiros se deslocando para um jogo, é muita gente. É a cidade de Para um Mirassol. continente que não
tem uma estrutura de deslocamento viável, né? Eu acho Você tem que poderia pagar ser, um no avião. mínimo, eu acho que poderia ser, no mínimo, considerado esperar a reta final ali pra definir a sede, assim. Por exemplo, pô, tem 2 times brasileiros, isso é não outra tem coisa. sentido mandar pra Lima. Você pode fazer o jogo único em campo neutro no Mineirão. Não, isso aí beleza, a gente Porra, pode você ia- discutir isso. E a estrada lotada, Ou em Brasília, sei lá. Eu acho que fica melhor pra todo mundo, pra Conmebol, em termos de preenchimento do estádio, pra E aí se vai torcidas dos dois um brasileiro e um times. argentino, você joga pra um país neutro. Neutro mais próximo também, não precisa Claro. mandar lá, Não, isso porra, eu tô pra com Quito, você. tá ligado? Você pode mandar em Assunção, por exemplo, nesse caso, ou Montevidéu. Eu acho que dá pra... Mano, é que eu acho que pensando Se é pra manter em jogo único, mas eu prefiro também eu acho que jogo pensando de ida e em volta. cultura de arquibancada, assim, cara, é tão legal você ter a festa do time na sua casa, com o seu torcedor, recebendo, e aí depois você ir para o estádio do visitante, e aí tem a festa do outro time. Eu acho que isso agrega tanto, eu acho que inclusive o nosso futebol sul-americano, ele é tão conhecido pela cultura da arquibancada, que essa final única em lugares inacessíveis, ela mata o principal do nosso futebol, né? Acho que são 2 coisas que a gente se destaca quanto sul-americano, né? A vontade e a festa. E hoje a gente, né, não tem a festa porque E nem a vontade, porque afinal com o jogo único ela tira um pouco disso da vontade, porque os times entram com medo. Mas tudo bem, cara. Eu Mas espero que seja um grande jogo, mas é real, Zé, né? O medo... Zé, tudo bem, beleza. Mas aí, então, a Copa do Mundo é assim também, pô. Mas o que eu falo é o seguinte, vira um jogo único, um momento único. Várias finais aí, você não lembra o primeiro jogo. Várias. Fato. Você lembra algum, tipo, Corinthians e Boca, porque o Romarinho fez o gol lá. Concordo. Aí você não lembra o primeiro jogo. E esse jogo vai ficar na memória pra sempre. Tem razão. A gente fala, por exemplo, o Bira, pô, não tô aqui, o Bira me conhece. Palmeiras e Santos no Maracanã, um momento de pandemia. Cara, se tivesse tido um jogo na Vila e no Allianz, por exemplo, que fosse assim, eu não lembraria do jogo na Vila. Cara, eu lembro muito como foi tudo aquilo lá. A festa foi lá. O que você ia lembrar é ser 3-0 o Peixão lá, velho. Não, Isso pode é um ser. amasso. Mas o que eu digo assim, eu acho que como produto, Você ia lembrar, como não memória, esquecer nunca. como evento, eu entendo o teu ponto. eu acho a Libertadores eu acho legal. Eu só lamento o fato de realmente, como nós não temos uma estrutura de transporte que a pessoa pode pagar muito mais Não, barato isso sim. por um trem para chegar no lugar com conforto, com respeito, né, a ela mesma e tal, é o lado ruim. Agora, quem tá lá, tipo, o Pedro Ramiro entrou de lá. Como é que você chegaria no Uma Peru, Zé? festa. Qual seria o atalho pra você chegar no Peru? Não sei, para chegar no Peru, acho que eu percorreria todo o caminho com muita tranquilidade. Foi uma boa resposta. Não, você me deixou sem graça. Deixa eu falar uma coisa rapidinho para vocês, ó, vem para mim aqui, coloca o QR Code do R7, né? O que você pode fazer se quiser. Abre a câmera do seu celular, aponta para esse QR Code, você vai direto pro R7. Lá tem toda a informação a respeito do seu time, dos outros times, falando bastante de Libertadores, falando bastante de Brasileirão, tá? Tem também os bastidores do futebol com Cosme Rimoli, com Jorge Nicola. Então faz uma gentileza, aponta a câmera do seu celular para esse QR Code e vá direto pro R7, tá bom? Legal? Deixa eu falar uma outra coisa, vamos falar rapidinho do Neymar, gente? Vamos. Porque eu fiquei na dúvida, o Neymar foi diagnosticado... Hoje tem um jogo importantíssimo pro Santos, né, contra o Sport. E aí... Vai dar Santão hoje. Acho que foi ontem à noite, não lembro, tô meio perdido, que a gente trabalha tanto e tanto tempo junto que parece que a gente mora tudo na mesma casa. Eu mas, moraria enfim, com você. Tô perdido, tá? Saiu a notícia, Neymar com contusão gravíssima no joelho, menisco, não joga mais em 2025, aí mudou tudo, Bira. Não, ele joga sim, coloca a imagem do treino do Santos aí. Não, Zé, ele vai jogar, treinou como titular, olha ali, ó. Tá? Ele vai jogar, ele vai pro jogo, ele faz questão, ele vai jogar no sacrifício. Me explica você, Bira, que é um cara bem informado. Primeiro que ele fez uma parada que nenhum jogador eu vi fazer, né? Que é amputar a própria perna e botar uma de robô ali. Né? Que isso? Você viu? isso, ele Bira? botou, Ele anda meio mancando. Ele tá com uma proteção. Ninguém viu a perna dele, mano. Ninguém nunca mais viu a perna dele. Ele usa essa meia aí que eu acho que é pra esconder as ferragens ali do robô. Robocop. Brincadeira. Mas, cara, Zé, eu acho que isso daí é um sintoma do Santos na zona de rebaixamento, tá bom? Essa falta de informação. A gente passou o ano inteiro tentando descobrir quantos meses o Neymar vai ficar parado ou não. Todas as vezes que o Neymar parou. E dessa vez é mais uma, né? Uhum. Eu sei que o staff Neymar ali, né, não gostou de ter vazado esse exame antes de chegar
a notícia para o staff, né? Então, teoricamente, vazou por alguém do Santos. E vazou bem no momento E vazou do evento, bem no ali, momento de um evento Era um que evento. para o staff Neymar era muito importante, que é a aquisição da marca Pelé. Então, criou uma saia justa, né? E aí, enfim, a gente vai acompanhando e descobre que o Neymar, na verdade, está pedindo para jogar no sacrifício. Ele está com a lesão, tá? A lesão existe. Ela é no menisco, é uma lesão no joelho esquerdo, que é o joelho operado. Ela não é tão grave, ela é para uma artroscopia, que é uma cirurgia. Mas é uma cirurgia mais simples, menos invasiva. Só que ele tá com aquela... Agora é hora de decidir, né? Ele vai pro jogo. Ele não pode comprar 3 jogos. Ele faz esses últimos 3 jogos no sacrifício e opera depois. Ou não faz Ou nenhum deles. não faz nenhum deles e já opera e, enfim, aí conta com a sorte do Santos conseguir, né? Se livrar do rebaixamento. O Marcelo Sem Teixeira falou que o Neymar não vai jogar no sacrifício. Coloca aí a declaração mas eles não vão falar. do Marcelo. Se tivesse necessidade de alguma intervenção, seria feita Então, Zé, imediatamente. mas Não é o caso. Não é porque o Santos precisa de um resultado que nós fazemos algo anormal ou irregular, não vamos fazer, né? Acho que era isso, que prejudique a continuidade. A expectativa é ter o Neymar, mas sem nenhum tipo de sacrifício. Cara, Zé, eu acho Nós que... veremos em campo, Bira. Não, eu Vai dar acho- pra ver se ele tiver no Exato, sacrifício. e eu acho que Vai ver a hoje à diretoria noite. do Santos não tem credibilidade nenhuma ultimamente. Como é que você vai acreditar em mente qualquer demais, coisa, exato. né? Eu prefiro acreditar em quem tá apurando do que em quem tá na diretoria hoje para defender certos Você interesses. confia mais no Cosme Rimoli do que no Eu confio Marcelo mais Teixeira. no Cosme Rimoli, no Lucas Musetti, em todos os setoristas ali do Santos. No Jorge do que- Bingola. do que no... Ele não é setorista do Santos, né? Mas do que no Marcelo Teixeira. Porque, de verdade, cara, é muito bizarro, é uma falta de transparência absurda, o time numa urgência danada e ninguém sabe de nada. Zé, mas recentemente, ontem, saiu uma notícia de que o Tassiano não está sendo relacionado nos jogos da Vila Belmiro por medo de pressão. Eita. E que ele não vem sendo mesmo. A diretoria do Santos faz o quê? Uma nota dizendo isso não existe, isso é mentira, o Tassiano está comprometido com a gente. Qual que é a lista dos relacionados? Qual que é a grande novidade? Todo mundo olha o Neymar, né? Mas eu olhei que o Tassiano tá fora. Tá fora porque é em casa. Porque Não, é em mas, casa. mas é verdade, Anota. Ele pode estar comprometido, mas ele tá com medo. Ele tá com medo, exato. E ele não foi titular no último jogo? Então, ele foi titular. Foi, Ele né? vai de titular a não relacionado. Por quê? Tava estranho isso, né? O pessoal começou a se questionar. E aí descobriu que é uma conversa ali Não dá. entre Tassiano e comissão técnica de que ele sente uma pressão absurda na Vila Mas você Belmiro. acredita nisso Que mesmo? ele pega... Cara, eu acredito mais do que na nota do Santos dizendo que não, entendeu? Não, mas se isso for verdade, é surreal, né? É surreal, Rudy, mas tem muita coisa surreal. Pro time tá lutando pra não cair. Sinceramente, com esse elenco, mano, porque tem Mas muita um coisa jogador surreal profissional que passou acontecendo. pelo Grêmio, Bahia... Pô, eu sei que a grandeza do Custou o Santos... que custou pro Custou, Santos. custou, né? 32 cara, eu entendo milhões. que a parte psicológica eu respeito, Zé. Tá tudo bem, mas assim... Saúde mental é tudo, né? tudo, né? Mas sei lá. Mas aí você não... sei lá, cara, é muito grande. Cara, tá complicado. Eu acho, Zé, que é isso. Não dá pra... Santão não cai, não. O Santos só se livra do rebaixamento se contar com a ajuda de quem tá ali brigando também e não conseguiu seus objetivos. Tem que ganhar do porque- Juventude, além do esporte, né? Assim, numa exato. matemática Fortaleza simples aí. também, né? Enquanto o Chico Fortaleza, Pedrotti, nosso Juventude. narrador... Ah, não, você diz Não. lutando. O Tá. Santos tem que Mostra o ganhar dedo do pra mim. Juventude, além Chico de ganhar Pedrotti do de óculos esporte. escuros dentro de uma sala. E tá Bacana. mostrando o dedo pra O que mim. acontece? Tá Será mostrando que- o dedo pra mim, talvez falando, Chico vai Pedrotti- cair. Chico Pedrotti, nosso narrador, passou ali, tem um vídeo, ele tá de óculos escuros, todo superstar. Uma sala escura. Deixa eu rapidinho, vamos terminar mostrando a camiseta da seleção brasileira, a camisa da seleção. O Foot Headline. O Bira já né? comprou. Vazou essa daí, que é, na verdade, uma homenagem, né? Uma inspiração. É a seleção de 70, né? Olha, era da Suécia. Há detalhes na mesma cor. Eu achei interessante aqui, ó, o texto. Fala assim, agora é verde, mas em um tom mais azulado. Verde? Pra mim Não, tá gramado, bem né? azul. O gramado atrás, se entende. O verde é o gramado, a gola me parece Você mais tem azul. só um contorno verde. Se for verde, a seleção ganha o Hexa. Pode confiar. legal a Farol. camisa. Põe na matéria aí. É uma Mas eu camisa. gostei da camisa, tá? Achei legal. Eu também. Assim, E que, né? Desculpa, teve material esportivo aí que deitou e rolou, né? No lançamento da camisa das seleções. Sim, Essa aí ficou meio cansado perto da do pessoal concorrente. concordo. Porém, Ó, é o uma Bira, hein? camisa Fica legal. crítica, Bira. É uma Não, mas camisa é uma legal. camisa bonita. É uma E camisa assim, legal. Pra emendar um assunto no outro, Neymar não usará, né? Não, usará com certeza. Assim, só pra, Definitivamente. Tá Mas ele pode ser sacramentado. torcedor. pra não deixar passar batido. Ele vai pode na- comprar e ficar Pode na casa comprar do e botar o outro. nome isso é uma Marta loucura, 10. né?
Porque tá sacramentado. Se ele não opera agora, ele opera depois. Se ele opera depois, ele não joga. Ah, não, Sim, não. é que uma operação é simples. uma operação Ele de fica um mês. fora. De um A mês partir do momento fora. que ele operar. Não, mas Mas é é muito que não mais sobre indica o que ele vai todo, pra né? Copa. Mas é gente. sobre o todo, uma loucura. Não joga, né? Como Ele é não que teve uma vai? sequência no período... A gente teve 3 anos e meio, né, de É. ciclo de Copa. É. Ele não teve uma sequência E decente. tivemos um Até ano a de reta Santos, já aconteceu a mesma coisa. Pois Até a é. reta final dele de PSG, pós-Copa de 22, já é uma reta Não, final e as ruim. declarações do Ancelotti. É. Pô, Sabe nada quando você indica. pede alguma coisa pra alguém, a pessoa fala, vamos ver. Na volta a gente... É. Na volta a Vamos gente combinar, compra. vamos armar isso aí. Na volta a gente Vamos compra. armar. É. Vamos- E ele é muito vamos falando, polido vamos ainda. falando. Aparece lá em ele é casa, muito- mas não dá o ele é muito endereço. educado, respeitoso ainda. É, Porque, então, mas mano, é isso. Pelo que Vamos você falando. percebe que ele tá pensando, ele já podia dar Não, umas e, cortadas há gente, muito mais eu- tempo no assunto Neymar. Até, enfim, só pra finalizar também, mas vale ressaltar, são 4 gols no Brasileirão, é muito pouco gol, né, para o Neymar. A gente tá falando do Neymar, não estamos falando São do... poucos jogos também, né, Billy? Ele não joga. São não 18 joga. jogos, mas 4 gols é muito pouco, pouco. né? Pô, Pedro E Raul tem muito Você mais. tem e você tem Obrigado, assim. e é o jogador que mais chance perde com a camisa do Santos, né? É? Isso que choca. Quantos pênaltis feitos? Não, são 8 chances claras perdidas. Ou seja, dá pra Mas o colocar Carneiro 8 falou, gols na o conta. Carneiro falou que ia dar certo. Seria Tem todo. imagem do treino ele fazendo gol de costas aí. ó. Não, o Carneiro Não é, colocou Carneiro? imagem até de drone, É, que a gente vai não lá, enxergava, lembra? Olha o treino, olha o gol que o Neymar fez no treino. E era uma imagem de drone, eu olhava assim pro monitor e É falei, mas impressionante, né? Como tudo nessa volta do Neymar é midiático pra caramba, É, assim, uma tudo. super coisa. Menos o jogador de futebol. Menos o futebol, né? E eu acho que o Neymar ele se perdeu no personagem jogador de futebol, porque tem tantos personagens por trás do Neymar, né? O Neymar hoje é o Neymar empresário, o Neymar da Kings mesmo. League, O é influenciador. o influenciador. Pô, o Neymar é um dos Neymar- maiores influenciadores do mundo. Do O poker. Neymar é uma das pessoas mais seguidas do mundo, do poker. Tudo isso demanda tempo, demanda foco, demanda Neymar do atenção. Halloween, que não Ele tá chamou o Bira focado pro em Halloween. tudo. É, o Chamou Neymar o Batman, ele tá focado em tudo, Neymar do menos Batmóvel. no Neymar futebol. O Neymar virou uma marionete ali, acredito que do pai dele, no sentido de, pô, é uma máquina de fazer dinheiro. Não dá pra falar que os Não, vários personagens Neymar são um fracasso. Todos são muito bem sucedidos. Ele é o Neymar tem melhor mais em dinheiro que várias qualquer coisas. clube no Brasil, velho. Só que pra ser esses vários personagens bem-sucedidos, essa máquina de dinheiro, o personagem futebol meio que foi esquecido. E isso ficou escancarado nesse último ciclo de Copa. vamos mostrar nossas próximas transmissões na tela, por favor. A gente faz amanhã, lembro, olha, Ceará e Cruzeiro às 9 da noite, com pré-jogo às 8, tá? Castelão, esse jogo é importante tanto para o Cruzeiro, que ainda está ali em terceiro lugar, se bobear chegamos, né? E para o Ceará, que se só vai ter pedrada agora e se não prestar atenção a coisa complica. E no meio da semana, é quinta-feira, esse próximo jogo, né? Dia 4, às 7h30, com pré-jogo às 6h30, a gente mostra de novo o Cruzeiro aí contra o Botafogo, um jogo muito bom. Estamos indo buscar o título do Cruzeiro. É né? isso, tá na cara, só não vê quem não quer. Bom, velho. posso Vai falar, seria cobrir melhor a que o do arrancada Flamengo, histórica tô do com você. Não, e ali no Palmeiras segundo, esquece. Botafogo e Cruzeiro é vaga direta na Libertadores, que vai estar em Se o disputa. Flamengo ganhar mais um jogo, acabou já. Vocês estão... Sei lá, né? Ah, não, mas eu quero que o Botafogo vá para a última rodada precisando dessa vaga, que é contra o Bira, Fortaleza. Ai, Aí, Você vê que o Bira ele faz todo o prognóstico e nenhum Santos tem que ganhar. Você percebeu? Não, ele tá armando as vitórias do Santos Todo dia, e todo o antes de resto. dormir, eu deito a minha cabecinha no travesseiro, pego o celular, abro o simulador da tabela do Brasileirão. Então vamos fazer na faço. segunda-feira no Joga? Vamos Não, fazer um eu já simulador? falei, Eu acho mas que eu o tô diretor segunda. carteiro Vamos, não segunda? quer. Eu já fiz, já Não, falei, nós vamos pô. fazer um simulador na segunda. Vamos, eu acho Não, que tá segunda demorando não. pra Segunda joga fazer, nas 11, tá? Porque falta 2 rodadas agora. Vamos fazer um simulador na segunda-feira no Joga nas 11, não perca. Aliás, a gente está terminando o Joga exatamente agora aqui. Eu queria agradecer Bira, Rude e Faraldo. Você vem, Rude? Você vem na segunda pra gente fazer o simulador? Eu tô vendo a escala da Andressa aqui, peraí que eu já Tá, não me então depois perdi. você vê, ele fala. Tá? Joga, ó, nas Queria 11, dia 1, 5, 8, 12, 15, 19, 22. Eu acho que eu venho. Então você tá- Eu só não tinha anotado. Você vem sim. Rude e Eu Bira, venho, acabaram de falar eu venho, aqui. ó. eu venho, Você eu vem. venho. Gente, então é isso que tínhamos para hoje. Eu espero que você tenha gostado da mesma forma que a gente adora fazer, ok? Zé Luiz les diz. Beijo. Tchau, gente.